Com efeito, a amizade é uma parceria. E um homem está em relação com ele mesmo, da mesma forma que está em relação com seu amigo. Para ele, a consciência do seu ser é um bem. E também o é, portanto, a consciência do ser de seu amigo. E essa consciência se torna ativa quando eles convivem. Por conseguinte, é natural que desejem conviver. Os homens desejam compartilhar com seus amigos aquilo que para eles a existência significa e aquilo que, segundo supõe, dá valor à vida. Assim, alguns bebem juntos, outros jogam dados juntos, outros se juntam nos exercícios atléticos, na caça ou no estudo da filosofia, passando os dias juntos na atividade que eles mais amam na vida, qualquer que seja ela. De fato, como desejam viver com seus amigos, fazem e compartilham aquelas coisas que lhes dão o sentimento da convivência. Dessa forma, a amizade dos maus mostra ser uma péssima coisa, por causa da sua instabilidade. Associam-se em ocupações más e, além disso, pioram pelo fato de cada um se tornar semelhante ao outro. Ao passo que a amizade dos homens bons é boa porque cresce com companheirismo e pensa-se que eles se tornam melhores graças às suas atividades e à boa influência que uns têm sobre os outros, pois cada um recebe dos demais o modelo das características que ambos aprovam. E daí o aforismo: nobres ações nobres de homens nobres. Ética Nicômaco, de Aristóteles, da Grécia clássica para os tempos de hoje. Neves, Marcelo, a passagem foi escolhida em honra à homenagem de vocês, porque a homenagem de vocês, em honra e homenagem à amizade de vocês, pois isso é o que me inspira. Obrigado. E eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal um pouquinho dessa amizade, um pouquinho dessa vivência de vocês. Nossa, esse trecho que tu leu agora caiu que nem uma luva para nós. Eu achei o máximo. Olha, que a nossa amizade já vem de anos, né, Neves? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E a gente foi construindo essa amizade e tal, e um respeito enorme um pelo outro. Então, parabéns. Escolheu muito bem a... Obrigado. Eu fui inspirado por uma bela amizade, porque uma das coisas que a gente nota, né, e faz parte aqui da nossa missão no Crônicas, é justamente falar e debater sobre assuntos, temas e componentes da prática esportiva que vão além da prática esportiva. Então, a amizade de vocês é algo que enriquece o cenário do esporte local, mas agora gravando para a internet, todo mundo que acompanha vai poder ter uma palhinha do que é a materialização do que o nosso grande Aristóteles escreveu nessas linhas. E é muito bom, né, a gente sempre ter contato com aquilo que a filosofia teorizou. Quando essa teorização se materializa no comportamento e na convivência de pessoas, é sempre muito rico. Então... E complementando, né, a tua leitura, eu acho que também a amizade ela não deixa de ser uma ultramaratona, porque elas têm ciclos e fases, né? E ela é regada da lealdade, da cumplicidade, do respeito, né? Então, a nossa amizade ela é transparente e que nem diz, né, que a amizade, se ela permaneceu por 7 anos, ela vai permanecer para a vida toda. Perfeito. Então, esse ano faz 7 anos da nossa amizade, né? Que iniciou lá em 2018, e a gente, que nem eu mencionei, é uma ultramaratona. Teve ciclos, teve fases, né, que a gente foi se adaptando e a gente venceu todos os desafios que ela nos trouxe, né? Legal. E é uma amizade, assim, linda, que não tem dinheiro que pague, né? E uma amizade verdadeira, ela é dádiva, né? É uma parceria, é uma cumplicidade que a gente tem, né? Então, é uma amizade muito bonita, né?
E eu preservo muito por ela. Agradeço. Obrigado, Neves. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Tiago, por nos proporcionar, né, estar aqui contigo, porque também você nos inspira, né? Você é um guerreiro, Então, guerreiro. E é muito inspirador para nós também. Que bom. Poxa, estamos então em casa. Estamos emocionados. Tá só começando. Então, sabe que eu também, Neves, agradeço a tua amizade. 7 anos, ela leva mais que é uma amizade muito sincera. Muito obrigado por você estar no meu lado. Nossa. Gente. Olha, uma das coisas que, repetindo, né, é muito bom ver isso acontecendo aqui, a gente está registrando esse momento, porque a mensagem é essa: correr não é só correr. A corrida vai além da corrida. Nossa, muito. O exercício físico, a gente fala de corrida porque é o esporte que nós compartilhamos aqui, mas o esporte amador como um todo, ele sempre vai ter valor quando ele for além do próprio esporte. O esporte é uma ferramenta, é um meio para a gente ter outras experiências. Claro que é bom, né? Performar, é bom pegar pódio, é bom completar, é bom superar a parte hard, né, do desafio. Ela faz parte, né? Mas isso tem esse requinte, esse sabor, né, quando é temperado por amizade, companheirismo, experiências humanas. Né? É verdade. E falando de experiências humanas, vamos para o currículo dos nossos convidados aqui hoje, né? Neves de Souza Pinto, 55 anos, natural de Friburgo, Santa Catarina. Contadora, atleta amadora, que tem como atividade principal a corrida, prática na qual já acumula 7 anos de dedicação. Neste período, completou 2 maratonas, 4 ultramaratonas, participando da Summer 25K e Ponta do Papagaio por 2 vezes. Ponta do Papagaio 30, né? 30K. Marcelo Machado, 54 anos, natural de Chapecó, Santa Catarina, é representante comercial, atleta amador de corrida, tendo dedicado 15 anos a essa atividade. Acumulou 5 maratonas, 6 ultramaratonas, participando da Summer 25K, Ponta do Papagaio 30K, além de um quarteto na Travessia Torres Tramandaí TTT. Gente, mais uma vez agradeço a presença de vocês, a confiança por estar aqui, né, se expondo e acreditando no projeto Crônicas do Endurance. Nosso patrocinador, Paquá, manda o presentinho, né, o kit Crônicas do Endurance aqui para vocês dois. Muito obrigado. Fiquem à vontade aí para conferir o material, né? A gente fez com muito carinho, a gente desenvolveu essa mochilinha e essa camiseta para acompanhar vocês aí nos treinos e nas provas. Usem elas sem moderação. Com certeza, essa aqui sem limites. Por favor, ela foi feita para durar, ela foi feita para ser batida. Olha só que linda. Isso aí, gente. Show de bola. Que bacana. Show de bola. Muito obrigado. Linda demais. Obrigado Linda demais. mesmo. E aí vocês podem ficar à vontade para utilizar, marcar, enfim, postar, porque o projeto Crônicas ele tem essa pegada de poder reverberar no contexto da corrida, reverberar no universo da prática esportiva esses valores, né, que a gente está trazendo aqui, que a história de vocês vai, com certeza, mochilinha com zíper, isso aí. Na verdade, a gente já leva a Paquá no peito, né? Você sabe que a gente participou em algumas provas com essa camiseta aqui, ó. Tu não tem noção que destaca. Sim. A cor, que legal. as fotos. Meu Deus. E as próprias pessoas falam, que camiseta bonita. Onde que vocês compraram? Como é que faz? Que bom. É incrível, né? Não, é que ela tem uma vibe, ela tem uma energia, sabe, bonita, ela tem uma leveza. A gente fez, né? Então a Paquá, ela já vai com nós aí, já está com nós há alguns anos, Bastante tempo. E nas provas endurance, dureza. Difícil. Ela foi feita para isso. É isso aí. Neves, acho que só vamos colocar essa para cá, que senão vamos colocar ali do ladinho, senão a gente atrapalha a cena. Pegamos dois. Vocês têm o presente. Temos um presente. Cara, eu tô Thiago. muito feliz com isso, porque eu tô começando a ganhar presente aqui no podcast. Merece, né, Thiago? Opa, demais.
O presente é pesado. Muito obrigado Todo carinho, né? pelo carinho que tu tem aí por nós. Certo, cara. Demais. Espero que tu... Olha, tem... aproveite. Eu não vou abrir todo ele, mas essa aqui eu quero olhar. Essa aí O cartãozinho, tem uma mensagem. o cartãozinho é legal, né? Vamos lá. Os melhores momentos da vida são compartilhados com amigos. Ah, que demais, gente. Então, É uma mensagem curta, mas... curta, mas intensa. Isso aqui vai pra... Eu também a geladeira eu penduro as coisas que tem significado, essa aqui vai pra lá. Ah, que obrigado. Essa aqui vai pra lá. Pô, tem até um champanhezinho Tu aqui, sabe ó. que a hora que eu fui isso aí. comprar, eu disse, será que o Thiago toma? Eu tomo, chamei. Eu disse, quem não toma, né? Ultramaratonista é tudo cachaceiro. Tem que ser, né? Tem que ser, né, Thiago? Não, a gente toma, a gente cuida e tal, mas eu tomo minha cervejinha, tomo meu champanhe, ainda mais com o grande amor, né? Grande amor vai... Sabe que isso aqui é pra gelo, né? Sim, tá. sim, legal. Não, aqui a gente vai... Na verdade, a Petra, ela vai gostar um monte disso aí. Esse presente que vocês estão dando pra mim é pros dois. casal. Claro, Casal. com certeza. Casal. Que show. Gente, então, sobre a história de vocês. Como que, poxa, Friburgo, Chapecó... É Freiburgo. Perdão, Freiburgo. é. Eu falei Friburgo. Fry. Sim, alemão. Frei, Sim, tá certo. Então, assim, né, iniciando, nada acontece por acaso, né? Os dois naturais De Santa Catarina, Sim. né? E viemos morar em Caxias do Sul. Perfeito. Né? E aí, nesse mundo, né, que a gente se encontrou, né? Nós nos encontramos em... A gente começou, eu comecei a correr na Life, né? Lá com o Silvestrin. Silvestrin. E eu já corria tempo com ele. E daí a Neves começou a correr lá. E daí, amizade de corrida, daí eu dizia assim para ela, tu achou que correr era fácil, né? Só comprar um tênis e sair correndo. E ela não. Daí foi criando uma amizade, um vínculo. Que legal. E eu comecei com o Silvestrin também, né? Sim. Comecei com o Silvestrin, daí foi 2018, a gente treinava lá nos Macaquinhos, né? Isso. E aí foi, enfim, aí eu mudei com o Alexandre Mioto, que aí comecei a treinar com um grupo de luxo também, e aí a gente fez uma parceria com o Alexandre Mioto, né? E aí, Foi então, ali que a gente perdeu um pouco o contato, isso, né? Daí eu comecei a treinar com ele, enfim, E eu fiquei na Life. Tô na live, isso. E aí eu gostava de asfalto e o Mioto é trilheiro, né? E aí ele tentando me convencer a ir para as trilhas, né? Ir para o estradão, enfim. E daí eu disse, Mioto, vamos lá, né? E aí a gente começou aí eu levei Aí eu convidei E sabe onde que ela me levou o primeiro treino? No Belo. Subiu Belo. Pra descer foi... Só ajeita aqui, Marcelão, pra nós. Bota mais... Isso, aí, tá. Pra descer foi rapidinho. Morra abaixo, né? Ajuda. Mas pra subir... A gente falou mais de uma Meu vez do Deus. Belo aqui, em outros episódios. E pra quem não conhece, porque é uma coisa importante, a galera... A gente tá Sim. jogando na internet, a gente não Sim, sabe, né? é. Que Caxias do Sul, né? Ela fica no topo da Serra Gaúcha. E esse Belo, ele desce até praticamente, dá 50 nível... Com 50 acima do nível do mar, né? Então, é uma subida de uns 600 metros de desnível. isso aí. Então, Isso. são 6 quilômetros. Você desce por 6 quilômetros, sobe por 6 quilômetros e altitude diferente, 600 metros. Então, é uma subida muito, muito clássica aqui da região. E o pessoal gosta de se desafiar tanto na bicicleta quanto na corrida lá no Belo. E aí foi isso, né? Daí a Foi gente... o primeiro treino e daí já me apaixonei pro estradão Estradão. e trilha. E daí, Sair do asfalto. daí fui migrando pra estradão e tal. Tá certo, que legal. E qual que foi a primeira prova de vocês? Não, a minha foi em 2018, foi a da Brigada, Tá? que foi uma sofrência só, né? Sim. Que nem tu disse, não tinha performance nenhuma, nem sabia, né, como é que era correr, como é que não era, fui, né, mas enfim, saí da zona de conforto, né, e aí comecei, comecei a fazer a planilha, né, e com o Silvestrin depois fui com o Mioto, daí foi 5, 10, e aí foi me desafiando, até que a gente chegou na nossa The Best, né, que é a Ultramaratona de Caravaggio, Olha, que você... é um ICC,
2022, né? Que do nada a gente chegou para o Mioto e disse, Mioto, vamos fazer a UMCC. Daí ele olhou assim e tal. E, enfim, fomos, né? Foi, acho que, uma das melhores provas que a gente Vocês fez. fizeram a UMCC em... Quarteto. Quarteto. Vocês e mais quem? Eu, a Neves, o Felipe... Tá. Que a gente fez 2 vezes, né? E o Andros. E o Anderson. Tá. Isso. Tá, legal. Que a gente fez 2 vezes, 2022 e 2023, né? Então, foi uma superação, assim, para nós, né? Primeira edição, a gente treinou muito, né? A gente treinou muito no percurso, a gente estava muito focada, foi um crescimento muito grande, mental, físico. A UMCC, ela foi uma divisão de água para nós. Uhum. Em tudo. Em organização, em planejamento, em treinamento. O que mais, né? Humano, porque tu tinha que saber como tratar os outros atletas, como conversar com eles, para tu expor. Era uma equipe, né? É uma equipe. Então foi um crescimento muito grande. E a UMCC foi o que dividiu nós, assim, é isso que a gente quer mesmo. Que legal. Tu sabe que tem uma coisa que eu... nas minhas leituras e nos conteúdos que eu consumo acerca de desenvolvimento pessoal, tem uma coisa que passa muito por isso de você colocar uma data no calendário. Você escolher um desafio, né? Porque uma coisa é você falar, não, eu vou primeiro ficar em forma, primeiro eu vou me ajeitar, depois eu me inscrevo numa prova, depois eu... E é o contrário, né? É o contrário. Você coloca lá o desafio Isso. no teu calendário, sabe? Decidiram, não sei quanto tempo antes que vocês decidiram participar. Um ano De preparação, cara, um ano de preparação. E a gente vive, né? Hoje eu tava falando com uma das conversas que eu tive hoje sobre esse imediatismo que a gente vive hoje. Não falar um ano parece um longo prazo, mas um ano não é de mais. Preparação não é, cara, é pouco. Mas pro ritmo das pessoas hoje em dia, é muito. As pessoas não têm mais paciência. A gente não vive numa era tão ansiogênica que a gente não tem mais paciência para pensar, daqui a um ano eu vou estar, então eu tenho que me preparar por um ano. Parece longe, né? Não sei. E vocês são a prova de que, de fato, vocês colocaram, né, no calendário de vocês um desafio e foram... Tanto que quando a gente se inscreveu, o pessoal não levou muita fé, né? Isso. Esse quarteto aí... Não vai dar nada. Não vai dar nada. Destruímos. Foram bem. Mas a cada treino que a gente chegava, eu chegava em casa e chorava muito, sabe? Porque era uma realização, né? O próprio treino era uma realização pessoal. Porque foi tão planejado, que nem o Marcelo falou, foi um planejamento, foi uma organização. Então, cada treino, né? Cada quilômetro a mais, cada final de semana a mais que a gente fazia, nossa, eu chorava muito, sabe? Eu ficava muito emocionada, porque a gente estava treinando no percurso da prova. Então, é uma sensação, assim, que, sabe, essa prova, assim, ela não, sabe, é só quem vive ela, porque a gente correu dia e noite, Sim. né? Então, a gente tem, nosso quarteto, foi, assim, espetacular, guerreiro. Pessoas fantásticas. Sabe, não tivemos problema em nenhum momento, né, durante a prova, assim, de desentendimentos, né? E uma pessoa também que a gente não falou foi o Roio. O Roio foi o nosso motorista. Motorista, sim. Cara, que é fundamental, né? Fundamental. Tem que estar alinhadinho, né? Tem que estar alinhadinho. Tem que estar alinhadinho. E nos treinos também. Apesar dele levar Bauru nos treinos e nós só na bolachinha. Bah, daí é sacanagem. Ele fez isso com nós, sabia? Eu vou fazer um corte dessa parte e tu vai mandar pra ele. Como é que era o nome dele? Roio, eu não sei se... Rafael Roio. Rafael Roio, não se faz isso. O cara levar Bauru no treino pra galera. Não, isso aí não, é... pra ele. Não, sim, pra ele. Ele comendo, irmão, comendo Bauruzão. Cara, tu tinha que levar e comer no final do treino. Queria ver ter coragem de levar e dividir. Não ia sobrar nada pra ti. Nós lá no Malakoff, 11h30 da manhã, eu disse, Neves, vamos comer. A gente levou uns purezinhos de batatas e tal. Bem vamos gostoso. Comer os purezinhos. Já é 11h30, eu vou almoçar.
Cara, Sacou de um Bauru. Sacou de um Bauru, nunca me esqueço. O Bauru dele era assim, mas pra mim ficou desse tamanho. Então, é uma distorção de realidade que a gente tem quando a gente treina, né? As coisas mudam de perspectiva. E assim, ó, também acho que o Andrews e o Felipe, né, foram peças fundamentais. Com certeza. Porque, nossa, eles também foram os guerreiros que correram aqueles dois, assim, vou te dizer. Sabe, assim, foram gigantes. A gente tem que agradecer muito a eles dois. Porque eles foram fundamentais, né? E muito bom, né? Muito bom fazer essa prova, porque a gente disputou o primeiro lugar na subida do morro, né? Lá da divisa do Santa Lúcia, naquela ponte baixa, sabe? Até lá nós estávamos na segunda edição. Até lá nós estávamos em primeiro lugar. As duas edições vocês fizeram no mesmo quarteto? Não, a gente substituiu. Essa foi a segunda. Tá. E aí a gente subiu aquele morro lá, né? Disputando o primeiro lugar, primeiro e segundo. Passo a passo. Não foi... eles foram... E aí, em função disso tudo, a gente ganhou uma amizade do primeiro quarteto, que é de Carlos Barbosa, que até hoje a gente também tem uma amizade linda. Fantástica. A gente admira muito eles. Que legal. Então... Que eram oponentes. Isso aí. Na primeira edição e na segunda edição, os mesmos. Então aí fica a mensagem, né? Se tu tá aí batendo cabeça com alguém em prova, você pode ser amigo da pessoa. Você não precisa odiar a pessoa. É verdade. Seja amigo das pessoas que você disputa. Uma coisa é dentro do brete lá, da largada lá, vamos duelar. Mas fora, a existência de oponentes de quilate é uma bênção, porque eles fazem você treinar mais e você se desenvolver. Se você chega com o pódio garantido, tu não vai. Com certeza. Isso falando para quem tá mirando em pódio, né? Se tu chega com o resultado garantido, que motivação tu tem, que emoção que tu tem né? Tu não tá em risco. Então, existe isso, né? A gente tá falando de um MCC, hoje nós estamos gravando, hoje 11 de março, o MCC deste ano, de 2025, acontece nesse fim de semana, agora. Isso. O episódio ele vai ao ar depois do MCC, então muita coisa pode ter acontecido até lá. Mas ela é uma prova, nós falamos bastante sobre ela no episódio 2, com o Gustavo e o Marcelo da Gringos, né? Que são os organizadores deste ano, dessa prova. Então fica o convite aí para quem gostou da história. A modalidade quarteto não tem mais. Mas eles mudaram e eu achei legal isso. No sentido de inserir distâncias menores, né? Tipo os 25 quilômetros. Então, para você ter a experiência do MCC, né? Agora tem a possibilidade. Sabe que a gente ia correr a UMCC. Nós ia fazer os 50. Mas de novembro para cá aconteceu uns negócios muito estranhos com nós. Ou se não era ela que se machucava, era eu. Então, sabe, tava um ping-pong aqui. Daí disse, Neves, dá um tempo. Vamos desopilar. Vamos desopilar, vamos para os treinos um pouco diferente e tal. Que legal. E a OMCC, assim, a gente participou da OMCC desde a primeira edição dela. Primeira edição a gente participou como staff, a gente ficou lá em Santa Lúcia do Piauí. Aí a segunda, a terceira a gente correu, que foi aí que cresceu aquela vontade, né? Os olhos brilharam, né? Para nós fazer a OMCC, né? Foi na primeira edição. Na primeira edição. E agora, nessa edição 2025, também a gente vai trabalhar de staff. Vocês vão estar como staff? Sim. Que legal. Qual que é o PAC de vocês? Nós vamos estar no PAC 2 e no Samuara. Pega os 100 e os 200. Se eu não me engano, é no 38 dos 50 e 100 dos 217 quilômetros. É 30 no Samuara, 50. Acho que 50 não pega, acho que é só 100 e 200. Não pega, eu não passo no Samuara. Os 50. Acho que é só 100 e o 217. Eu vi 38. A gente sobe, a gente fica mais pra cá no 50. É o 100 que passa. Que pena. Pena. Não, poxa, ia ser muito legal encontrar vocês lá. Mas então, a gente tem essa história, né? Junto com a UMCC também, né? Sim. É isso que é muito legal, tipo, os eventos, assim, porque teve uma fase na época da bike, quando eu tava começando a treinar, que eu tinha uma visão meio aversiva de prova, assim, eu achava que prova não aversiva no sentido de julgar, mas eu não me sentia
não me sentia à vontade com a ideia de participar de uma prova. De concorrer com outro. Isso, eu não competir com outro. Eu não entendia muito bem a dinâmica e eu disse, cara, não tem porquê, é muito... Não, eu pedalo para mim. E eu acho que isso é muito comum para quem está começando, ter essa noção de que, para que eu vou me inscrever numa prova? Só que prova de endurance tem uma magia muito louca, que é, tu não compete contra as outras pessoas. É contigo mesmo. Tu até pode disputar a posição contra a pessoa, mas o resultado final não vai ser diferente daquilo que foi treinado, né? A gente estava conversando antes, né? Isso, O dia da prova só vai entregar tudo aquilo que tu fez de treino. É meio que o componente sorte em prova de endurance, ainda mais quando é ultra ou provas mais longas, ele é muito, muito irrelevante, porque é tanto tempo. Uma coisa é uma prova curtinha, 5 km, 10 km, o cara tropeçou, caiu. Acabou a prova. Agora, numa prova de 20, uma meia maratona que seja, ela já começa a ter uma certa... O componente sorte vai diminuindo. E chega uma hora que ele fica completamente irrelevante. E aí, a competição é contra você mesmo. No fundo. É contra os teus obstáculos mentais, que você vai resolvendo ao longo da preparação. Não é nem no dia da prova. Né? Se tu deixar coisa para resolver no dia da prova... não. Lamento, mas vai dar ruim. não se resolve coisa no dia da prova. Então, eu acho muito legal, né? Essa ideia de que... de a gente deixar também essa mensagem de que se tu tem ali... tu vê uma prova... Te inscreve e vai, né? Olha quanta coisa legal vocês relataram por conta de uma prova. Tá na dúvida? Poxa... A galera da organização está sempre precisando de staff. Não, eu acho que é importante isso, né? Porque daí você já vai sabendo o que o atleta vai passar, né? Uhum. Então, tu já vai com uma empatia, né? Tu vai com uma outra vibe, que a gente tem essa questão, esse carinho, esse carisma, né? Isso a gente tem, eu e o Marcelo, né? Sim. Então, é legal, sabe, fazer. E Sim. A UMCC, ela tem meu coração. Olha, assim, ela tem meu coração. Ainda pretendo fazer o 217, mas só que ainda não consegui, sabe, determinar quando eu vou fazer. É planejamento, né? É planejamento. Não é trivial. E ela é boa de planejamento, viu? Contador. Não, que legal. E aí tem a UMCC, para mim, foi o desafio maior, né? Fizemos em quarteto. Mas o meu desafio pessoal, que sofri muito, né, foi o desafio do padre. O desafio do padre. O desafio do padre foi bem... Né, Muita gente pagou os pecados no desafio do padre. Meu Deus do céu, olha... Assim, eu cruzei a linha de chegada porque eu queria muito chegar. Porque é como você comentou, né? Na verdade, naquele momento eu estava lutando comigo mesmo. Porque eu estava com a minha mente muito forte, né, e eu queria muito. Senão eu tinha desistido. Eu tive 3 momentos para eu desistir. Em nenhum momento, quer dizer, no terceiro momento, eu quis desistir, e aí, quando o pessoal, o meu apoio disse assim, quem sabe você desiste? Não, daí sim, aí virei a chave e digo, não, agora eu vou. Conta para nós o que aconteceu no ICC, né? Não, ICC não, no desafio do padre, né? Conta, compartilha a tua história com o pessoal, porque acho que foi os detalhes da história que o pessoal... Para o pessoal entender do que se trata, né? E o Marcelo também, né? Mais ou menos foi parecida, os dois né? estavam numa sinergia ali. Como é que pode, né? É isso que eu digo, nada acontece por acaso nesse mundo, sabe? Sim. Nada acontece por acaso. Pois bem, né? Saímos, demos a largada, né? Muito bem. Aí no quilômetro 17, por aí, quilômetro 15, 17, eu simplesmente escorreguei, não consegui. Era numa descida, aí tinha pedras soltas, fui pro chão, né? E aí o apoio estava atrás e não tinha ninguém comigo naquele momento. Eu simplesmente me esborrachei no chão, né? E na aí brita. eu digo, na brita. Não é bom. Com a mão. Não, né? tudo, né? Daí eu caí naquele momento e eu escutei o barulho do carro. Eu disse assim, bom, eu não posso ficar no chão, porque ele não vai me ver, né? Aí eu imediatamente levantei e ergui os braços, né? Ergui os braços. E renda. Assim... Deu ruim. Deu ruim. E aí, para minha sorte, era o Alexandre Mioto e, na sequência, veio o meu carro de apoio. Aí, pediram o que tinha acontecido. Digo, bom, eu caí, não consegui. Meu tênis não me ajudou, né? Eu estava com uma velocidade mais alta, não consegui. Então, foi as 2 mãos, abriu o joelho e tal, né?
Daí eu tinha os primeiros socorros no carro. Olha ali, no ó. carro, não estava comigo, Sim. mas estava no carro, né? Daí eles me ajudaram, me limparam, enfim, né? Daí o meu outro pediu, como é que tá? Digo, tá, mexi os joelhos, né? Digo, não, tá bom. E a minha mão aqui estava um roxo só. Aí eu baixava latejando. E essa outra toda aberta, né? Aí eles assim, vamos. Me acompanharam por 1 quilômetro, né? E aí eu fui, tá? Passei lá o crematório e tal. Daí eu sabia que nós ia encontrar uns dogzinhos lá na frente. Eu digo, bom, eles devem estar amarrados, né? E chegamos na casa, como a gente já tinha feito um treino ali, eu cheguei na casa e eu vi o cachorro, ele estava dentro do portão. Digo, bom, eu vou mais para o lado, para a esquerda, para não ter contato com o cachorro, né? E não, deu outra, né? Ele saiu a toda lá de dentro e eu caí de novo. Por causa do cachorro, eu me assustei, caí de novo, me bati toda dentro de uma valeta com água. Me bati joelho. Ai, e o Deus. Cachorro ficou me olhando. Digo, agora ele vai vir pra cima de mim, né? Não, ele só queria ver tu cair. Não. Daí eu levantei, daí o cachorro foi, daí eu levantei. Daí eu disse assim, Padre Esquiavo, o que mais vai me acontecer agora, né? Aí segui, né? Aí meu apoio ficou atrás, né? Tá, segui e tal. Aí no Morro de São Brás, o que acontece? Começou a me dar cãibra. Mas é que também tu tava executando o movimento tudo torto, sim, né? Casa tombo, Não, imagina, No 2 meio. tombos, sabe? Assim, então... E aí, ali em São Brás, né? Daí meu carro do apoio estava atrás, daí eu tive que parar, porque realmente estava muito forte as câimbras, né? Aí o E Roio, ali faltava bastante ainda. Isso. E aí, de novo, o motorista, quem era? Era o Rafael Roio, que foi Nosso anjo. Nosso anjo da guarda. Aí, Ele tinha Bauru dessa vez. não tinha Bauru. Não tinha Bauru. Aí ele começou a fazer massagem, aquilo me doeu tanto. Daí ele dizia assim, Neves, quem sabe tu para. Quando ele falou aquilo, eu disse assim, para, que tu está me machucando agora. Tu está me machucando, eu não quero mais que faça massagem em mim. Daí eu disse assim, eu vou caminhar e vou tentar ver se eu consigo continuar a prova, né? Mas com sentimento, ali eu chorei muito. Ali eu chorei muito porque eu me emociono. Querida. Porque eu tirei força da onde eu não tinha. Mas eu queria muito. Queria muito chegar. Então eu fui. Eu caminhei e comecei a trotar. Eu disse assim, vamos continuar. E aí os meninos foram me acompanhando mais de perto, né? E a cada 2, 3 quilômetros a cãibra vinha. Eu só levantava a mão, daí eles saíam com um sprayzinho e me passavam spray, e foi a prova inteira assim. Aí, no caso, no São Brás, era o quê? Quilômetro 42. Nem era 40, não, não, 38. É. Tipo, E daí, pouco pra frente da metade, né? Tinha muito chão pela frente. E aí, naquelas caídas e levantadas, minhas concorrentes passaram, que eu tava na frente. Elas passaram, daí eu disse assim, meu pódio passou. Aí lá em Anarrec, daí no último morro, lá no Anarrec, depois pega a estrada de chão, os meninos disseram para mim, a tua concorrente está a 100 metros da tua frente. Aí eu disse assim, bom, eu subi aquele morro, e aí como eu conheci o percurso, eu digo, bom, agora é o momento, né? Aí eu sabia que tinha um estradão, decidão, eu digo, agora é tudo nada, só não posso cair aqui de novo, né? Guri do céu. Essa aqui encarnou, ela deu um pique. Eu disse, meu Deus, da onde que tirou força essa mulher? Quando eu vi, passou uma, passou a outra, e eu disse, agora ela para. Não, ela foi. Ela foi. Buscou elas ali na... Sim, busquei elas ali. Mas com cãibra direto. Daí terminou até o nosso spray. E aí a gente estava em contato com o Mioto, daí ele já estava me esperando lá, né? Aí ele chegou com gelo, né? E disse assim, agora vai tirar meu couro, né? Porque já passa, né? Tô toda, já estava todo sensível minha pele, né? Aí ele me acompanhou e aí eu consegui cruzar aquela linha de chegada, assim. Eu lembro. Foi uma chegada que todo mundo foi lá. Meu Deus do céu. Só para esclarecer a galera que está assistindo aí, Desafio do Padre é um desafio que aconteceu no passado, vai ter de novo esse ano.
já acho que vai entrar pro calendário das ultras aqui da região. Também é organizado pela Gringos, que está Isso. organizando, né, o MCC. E o desafio do Padre é 57K. Isso. 2.000 e todos de altimetria, né? 2.300. É isso aí, Por aí, por aí, né? por aí. 2.300. Cara, a reta é na chegada só, né? Porque sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É uma prova bem desafiadora. Então, estamos falando aí da Neves encarar 57 quilômetros, 2 tombos... Cachorro. 2.300 de altimetria, ainda buscar, né? Então, o poder da mente, assim, o poder do ímpeto, né? De você buscar... Não, eu vim aqui para fazer isso, eu vou fazer isso, né? Então, claro que depois disso você fica cascadura, né? Daqui a pouco, numa próxima prova, você vai dizer, caiu tudo bem, mas... Né? Nunca tinha me acontecido nada nesse naipe, né? E aconteceu tudo numa prova só. Então, daqui a pouco ela vai ser normal, né? Porque... Não, mas você não precisa cair de novo. Não, claro, eu não quero cair de novo, né? Mas sabe que vamos antes lá. da prova a gente fez o percurso, né? A gente fez 50K num sábado. E, treino perfeito. Saiu, Neves, vamos chegar bem, estamos bem, vamos lá. Prova é prova. Treino é treino, jogo é jogo. Né? Exatamente. Na ultra tem esse componente de... Como também é aquela coisa, a sorte e o azar, eles também incidem na situação de a gente encarar muita variabilidade de situações, né? Então, existe a necessidade, né, quando a gente fala de ultramaratona, isso é uma coisa que eu carrego comigo desde a bike, né? Das provas que eu fiz de mountain bike. De tu ter uma autonomia. Eu já peguei posição em pódio, porque eu tinha um kit de ajeitar a bicicleta. Já peguei posição em pódio porque atleta muito mais preparado do que eu quebrou a bicicleta. E no caso, negligenciou, se atrapalhou com o equipamento. Né? Então tem componentes que não são só... Prova de longa distância não é só a performance. Existe a necessidade de uma autonomia, existe uma necessidade de uma consciência global. É diferente de uma prova que eu chamo de ambiente de controle, né? Por exemplo, uma prova de rua que você tem tudo marcadinho, bonitinho, que... Cara, tu pode meio que largar na mão do staff e só correr. Só correr. É um tipo de desafio que também tem seu valor. Sim. No caso de ultramaratona e prova assim... outdoor, né? Tipo, interiorzão e tal, tu precisa tá ligado que pode ter um cachorrinho. Por causa da bike, eu aprendi a lidar com cachorro. Eu já tomei vários corre de cachorro de bicicleta. E, sei lá, eu tenho uma coisa ali também. Né? Eu passei por esse mesmo lugar, eu acho que eu sei qual é que é o cachorrinho que te atacou. E tem uma coisa com cachorro que, assim, eu tenho isso pra mim. Se tu não der bola, não vem. Se ele vir, ele vai vir de verdade. Só que é um jogo tão... É um duelo que tu tem com o bicho, assim. Tu olha pro bicho, ele vem ou não vem. Então, tô nem aí pra ti, cachorro. A maior parte das vezes dá certo, mas às vezes não dá. E daí, quando não dá, o que tu faz? Vai ter que correr. Né? Então, são situações que é bom se preparar psiquicamente, né? No sentido de que, cara, pode acontecer isso. Como é que eu lido com essas situações? A outra ensina isso a gente, né? Essa prova do Padre eu abandonei. Marcelo, como é que foi a tua? A minha também, a tua experiência. Larguei bem confortável. Disse, eu vou fazer minha prova. Tal. Até disse para Neves, tu pode ir, faz a tua prova, que eu vou ser mais reservado. Vou na minha. Para chegar bem lá, né? Não lembro mais o quilômetro, me deu bolha no pé, nos dedos, entre os dedos. Mas umas bolhas que estourou que eu não conseguia mais correr. Daí a Miriam, graças a Deus, é um anjo lá. Ela estava atrás de mim, veio o esposo dela, me deram suporte. Tenho fotos até, se tu quiser. E fez o curativo, me arrumou e tal. Disse, vamos lá, vamos. Do nada, assim, eu comecei a correr 500 metros, o mesmo cachorro que pegou a Neves. Mas ele tava querendo. Né? Ele me pegou, mas chegou a puxar a pele, assim. Machucou. E rasgou meia, né? Daí, quando o cachorro me mordeu, passou um filme na minha cabeça, eu disse, não,
Daí já imaginei aqueles morros, aquelas coisas, e disse, não. Tu sabia o que estava por vir. Daí não tinha um apoio assim para me dizer, vai que é. Aí era muita dor nos dedos também, disse, deixa quieto. O ano que vem tem mais, né? Tem E eu sou isso, de uma né? opinião assim, ó. Não sei se tu quer cortar ou não. Não tem porquê. Toda prova, treino, vai no teu limite, mas na segunda-feira quem tem que pagar teus boletos é você, não a prova. Então faz até o que tu achar. A gente tem que ter sempre essa... Eu tenho muito isso pra mim, Marcelo. Um dos lugares que eu mais aprendi sobre isso foi fazer a backyard. Tanto a primeira quanto a segunda edição, né? A primeira eu terminei com 13 voltas, então 13 horas de prova. E a segunda foi com 16, eu acho. O que acontece? Tanto na primeira como na segunda, não estava tendo cãibra, eu estava suplementado e tal, só que eu estava muito desgastado, muito cansado. E eu senti exatamente isso que tu colocou. Cara, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Daqui a pouco, se eu forçar, eu vou lesionar. Na primeira edição, eu tava com uma dor na canela direita, porque era no asfalto, né? Lá na Green Tech. Aí eu tava começando nessa coisa de corrida, eu não me liguei, né? Fui juvenil, né? Eu corri na valetinha. Tempo inteiro. Então, o que aconteceu? A lateral da canela fez uma luxação, rasgou. Tava, toda a canela preta, assim, ó. A canela e joelho, né? Tava todo detonado. Na hora da prova, quando eu comecei a sentir aquela dor, eu não via a dimensão da lesão. Fui ver no outro dia, quando ela consolidou e daí fez o edema, né? Eu disse, nossa, cara, eu fiz muito bem, porque ela não chegou a machucar a ponto de me ter que ficar... Mas podia ser pior. Se eu tivesse continuado, eu ia me destruir. E existe esse bom senso, né? Tipo, me desafiei, me superei, vim até aqui, mas agora o saber a hora de parar também faz parte do desafio, né? Tu saber até onde ir, acho que é importante. Porque a gente tem uma coisa que, às vezes, essa mensagem passa, não, tem que superar, tem que ir adiante, que nem... Tu vê, a mensagem da Neves de superação é legal. Mas daqui a pouco tu pode concluir, né, Neves, que, cara, aqui é o meu limite. E cada pessoa tem um limite, cada pessoa sabe onde está doendo o sapato. Então, por isso que o esporte, né, a de endurance, ele tem muito disso de a pessoa desenvolver um autoconhecimento gigantesco. E uma humildade gigante, porque tu tá num ambiente onde a superação é valorizada e a desistência, de uma certa forma, ela se valoriza quem completa. Né? Galera, Neves, eu vi tua chegada lá... Se valoriza isso. E quem fica pelo caminho, é esquecido. Né? Então, para a questão de reconhecimento coletivo, da questão de ego mesmo, de vaidade da pessoa, faz bem para a autoestima tu chegar lá e todo mundo te ovacionar. E quem desistiu não vai ser ovacionado. Mas aí entra a conquista de verdade, né? Que é a humildade, no teu interior tu saber. Não é humildade, é maturidade. Maturidade, perfeito. Eu acho que tu tem que saber teu limite, tem que saber onde tu pode chegar. Eu acho que essa mensagem ela é importante porque a galera que a gente faz o convite, né, para quem quer participar e tudo mais, pesa isso também. Tem que ser sempre bom. Nem que seja sofrido, mas no final teve um porquê. Pensa, né, daqui a pouco tu chegou, mas te lesionou, te machucou, daí tem que ficar lá depois tudo quebrado. Será que valeu a pena? Para algumas pessoas pode valer, para outros não. Tu sabe, Thiago, que eu sempre falo para Neves, a corrida tem que ser uma coisa leve e alegre. E a gente acho que consegue transmitir isso para as pessoas, porque o pessoal tem bastante pessoas que se espelham na gente. Como é que tu fez, como é que tu não faz. Acho que a corrida e treino tem que ser uma coisa leve. Eu sou desse pensamento, pelo menos. Compartilhamos. Tem que ser uma coisa leve, uma coisa assim... tem que pegar pódio, porque não sei o quê. Qual é o teu tempo, qual é o teu pace? Eu acho que isso aí já é uma coisa muito pesada, uma coisa... Tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa natural. Se tu corre pace de 4, parabéns, mas é uma pessoa mais jovem que eu e tal.
Sim. E é por isso que a gente, na verdade, mudou, né? Do asfalto para o estradão, para trilha, né? Porque, na verdade, é outra pegada, né? É outra proposta, outra né? proposta. Outra vibe. É outra vibe, né? Então, é justamente isso. Tu tem que... Não é que tu tem que. Teu objetivo é chegar. Mas É aí resistência. É resistência, né? Então, é outra pegada totalmente de asfalto. Agora, sábado, domingo, eu fiz uma provinha aqui do Dia das Mulheres. Provinha não, foi uma movimentação ali da Dileta. Eu falei com a Sara hoje. Foi um show de bola, né? Foi muito legal. Fiz 7,5 km ali e quase morri no asfalto. Então, não estou mais acostumada, sabe? Não estou mais acostumada. E não gosto, sabe? O asfalto, ele cansa, ele machuca, né? E estradão, não. Tu vai lá, tu tá leve, tu respira Tem bem. contato com a natureza. Exato, sabe? Nossa, é muito bom. Não troco mais. Uma hora tu tem que treinar com nós, tu vai ver que... Com certeza. Cara, nosso treino é muito de boa, assim. É uma coisa alegre, uma coisa... Vai uma hora pra te ver. Não, vou aceitar o convite. Vamos, Tá convidado. passa essa MCC e nós vamos marcar um Sim, treino. vamos Mas marcar. olha, vai ter sim. Porque eu vou falar pra vocês assim, eu tenho nessa experiência da bike passou muito essa coisa do outdoor, porque existe, né, os ambientes de prática do esporte, o ambiente artificial, o ambiente urbano, né, e o ambiente concreto, e o ambiente onde tem menos interferência do ser humano, né, onde é uma estrada, uma trilha. Eu tenho a inclinação pessoal pro outdoor, né, pro não urbano. Nós né. também, né? Apesar de gostar muito, por exemplo, de maratona, de prova, acho legal, curto mesmo. Mas o que tem o coração é a roteira, assim, o mato. Isso, tem estímulos ali que são tão diferentes Sim. do que a gente vê no dia a dia, que eles enriquecem a experiência, Sim, né? concordo. Eu fiz, por exemplo, a Maratona de Porto Alegre. Foi legal porque, apesar de ser na cidade, era uma cidade diferente. Então, era um ambiente diferente. Então, a diversidade, né? Que nem vocês fizeram aqui a Ponta do Papagaio. É natural e num ambiente diferente. Isso. Né? A TTT, que né, eu fiz também, é atravessar todo o litoral ali, mas é um ambiente diferente, né? Então, a diversidade de estímulos, ela enriquece a experiência e tem uma coisa muito legal nela. A Costa Esmeralda também a gente fez, Santa Catarina. Nossa, Nossa, é do linda. Esmeralda É linda. é lindo. É linda, assim, é uma Se prova um dia tu que... tiver a oportunidade, faça. É que agora não, ele Esmeralda. tem só 21, mudou, né? Quilometragem. Agora mudou. Acho que 15 e 21, não tem mais os 40, era 45. Tá. 45, depois no mesmo dia tinha uma outra largada que era 12 e no outro dia 21, acho, 21. para fechar os 80. 80. Legal. Era um São desafio. 3 etapas. Isso era um desafio. Daí, esse ano, a gente queria fazer o desafio. Daí, não tem mais o desafio. Daí é só uma distância, no caso. Isso, 2 distâncias. Tem, se não me engano, é 21 e 10. Eles Mas no mesmo reduziram. dia daí? Isso, no mesmo dia. Legal. Opções não faltam, né? Sim. Tá cheio de opções de prova aí. Cheio de E é opções. muito legal essa cena que está se formando na corrida, assim, a diversidade de provas. E tem para todo mundo. Não gosto de mato, não gosto de mosquito. Cara, pelo amor de Deus, vai nas provas de cidade. Tu não é mais ou menos corredor por causa disso. Por isso que tem as 2 opções, né? Que nem todo mundo gosta, tem o mesmo gosto. Exatamente. Agora, passando essa fase nossa aqui, nós vamos treinar mais forte. Nós temos um desafio pessoal nosso, eu e a Neves, que é sair de Torres a Xangri-Lá, por Beira-Mar. Tá. Dá 70 quilômetros. Tá. Aí tá convidado, se tu quiser. Vamos, sim, participar. com certeza. Porque é um trem para TTT. E o Roio vai ser nessa ponta. Aí tu Ele- pode ele levar nem Bauru. Ele não sabe ainda. Não, tá sabendo agora. E tu pode levar Bauru, mas tu vai guardar pro final. Guarda pro final esse Bauru aí. Vai me encarnando do Bauru do Roio. Querido. Cara, e essas amizades que a gente forma, né? Eu vejo que no universo da corrida, com staff, com galera de equipe, assim, tipo aquela bagunça do pós-prova. Aí que tá, não, é muito mais do que corrida, né? É muito mais do que a prática em si. Sempre vai além, sempre transborda, né? Mas às vezes tem muitas pessoas que dizem, mas por que tu vai fazer prova se você não pode correr? Tu vai correr do mesmo trajeto, só que é diferente, né? Não é diferente. Uma prova é totalmente diferente, Uma né? prova é diferente. Tem o componente de competição, que por mais que tu vá por fazer a tua prova, cara, passar uma pessoa que vai passar por ti, tu vai pensar assim, eu vou tentar buscar aquela pessoa. Daí tu busca. Na TT aconteceu isso demais comigo, foi muito legal.
eu passei um monte de gente, assim, né? Porque eu tava completamente Fora. retardado, né? Tipo, eu esqueci. Sabe que- Eu fiz umas contas muito erradas. Eu larguei olhando os primeiros colocados, assim, e fiquei olhando eles e seguindo eles. A pace de 5, 4 pra baixo. 4 para baixo. Tipo assim, baixo de 5, 4,50. Era uma prova de 80 quilômetros. Eu tinha mal treinado. Foi muito legal na TTT, eu tive uma experiência catártica, assim, foi muito legal, emocionante mesmo. Porque foi pelo quilômetro 30 e eu tava nesse ritmo. O quilômetro 30 é lá em Arroio do Sal. Isso. Não, era um pouquinho antes, 25. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Eu vi uma guriazinha com uma placa. Uma plaquinha. Uma guriazinha, tipo, os banhistas, eles ficam torcendo pela galera. Né? E tinha uma criancinha com a placa, você já é um vencedor. E eu li aquela placa. E eu olhei a pace, e daí ali já não era mais 4,50. Né? 4,50 durou, sei lá, 3 quilômetros. Depois começou a 5, mas eu tava forte ainda. Tava exigindo muito mais do que eu poderia entregar. Quando eu vi aquela placa, eu disse... Tipo, virou uma chave. Eu disse, não, Thiago... Sim. Só tem que o que tu te propôs aqui é chegar. E se tu continuar assim, tu não vai chegar. Tu não vai chegar. Diminuiu. Na hora, baixei o pace. Puxei lá pra 6,30. Ah, perfeito. Trotezinho, parará. E assim, e mesmo com isso, a partir do quilômetro 60 foi uma agonia. E daí começou aquela coisa, batalha dos aflitos, né? Então daí me passava eu tava caminhando. Daí, passou. Daí eu começava a trotar, daí o cara tava caminhando. Aí passava ele. Aí daqui a pouco daí eu caminhava, daí ele passava trotando. Aí fica isso com uns 4, 5 em volta. Cara, eram os zumbis, né? Os caras chegam. Mas aí, nesses casos aí, tu tem que tirar o foco deles. Não. Conseguiu? Não me preocupava com eles. Não. Era só um ponto de referência. Só reparava, tipo assim, acabei de passar o cara. Aí, beleza. Daqui a pouco eu começava a caminhar, o cara me passava. Eu disse, nossa, tá muito batalha dos aflitos aqui, cara. Tipo, o cara... Fez os 84? Os 84. Parabéns. A minha primeira prova, antes você perguntou ali, foi a TTT. Essa mesma? Só que eu fiz em octeto. Me apaixonei, né? Sim. Pela Viber, onde eu corri ali, foi o primeiro trajeto. Sim. Daí eu disse, agora só vai. É um trabalho também em equipe, né? Tipo, É no isso aí. CC, assim, tu tem Trabalho que em passar o bastão e tal. Foi bem A legal. Petra correu Sabe que eu acho que a TTT, que não é tão massacrante, assim, que não exige muito do atleta. O octeto é bom de fazer e o quarteto. Que daí é mais light, tu leva mais de boa. Sim. Aí dupla já é um pouquinho mais puxado. É que a distância é grande. E a gente daí ia fazer, né? A gente ia fazer em dupla, eu e a Neves, tinha se inscrito, pegado o kit. Na semana que nós ia largar, o Marcelo estourou 2 hérnias aquinal. Direita e esquerda. Tu acredita? Daí não dá, né? Daí complica. Aí o Marcelo pra sala de cirurgia. Que pena. Foi que ano isso? Foi 2023. 23? 23. 23. Vocês estavam bem afinadinho, porque tinha... Já tinha um ICC, isso. A gente já embarcou, né? Já levou, né? Faz parte. Faz parte. Daí é aquela coisa, saber o limite, né? Tu não vai ter o que fazer numa situação dessas, né? Daí até o Marcelo tentou, faz com uma outra pessoa, né? Mas aí tu já treinou, daí não dá certo, sabe? Eu digo, não, vamos deixar por uma próxima e... Tem tempo, né? Tem tempo. Legal. Isso aí. Não. E essa é uma coisa que a gente fala muito, né? Porque a ideia que eu tenho aqui no Crônicas passa muito por a gente falar de performance, falar sobre as experiências de prova, mas eu acho que é interessante a gente sempre fazer essa costura, né, com as translações, né, das experiências em prova para a vida, porque a gente sabe, né, o atleta amador ele utiliza o esporte como um ambiente para cultivar valores, amizades, experiências, né? E dentro da história de vocês, assim, o que vocês têm dessas áreas de intersecção, né, entre o esporte, o desafio pessoal e, poxa, vida, tá acontecendo tal coisa, sei lá, que nem no meu caso pessoal agora, né? Eu tô passando por um momento
muito importante do ponto de vista profissional. A gente está fazendo uma série de aportes, assim, no sentido de revisar algumas coisas da Pacua para bem, assim, para evoluir pra enquanto melhor. empresa. Eu tô, assim, estudando como nunca, fazendo graduação. Vamos lá, eu tô fazendo uma graduação, tô Correndo fazendo que nem nunca. um MBA, tô treinando que nem um louco, tô fazendo podcast. Assim, e Thiago, tu tá cansado? Fisicamente sim, mas eu tô muito feliz. Isso é Eu importante. vejo a minha vida enriquecida por Isso é essas importante. experiências, né? E o esporte é um local onde eu encontro um momento ambiente. assim catártico, sabe? Onde as coisas eu tenho muita ideia quando estou correndo. E o bom da parte de correr longo é que tu tem Você tempo. desliga. Tu tem tempo para ter cada ideia, assim, tem umas ideias que esse podcast todo ele foi desenhado correndo. Assim, é uma coisa que eu desenhei o logo, eu imaginei como ele seria, a proposta, tudo que eu posso, tudo, absolutamente tudo, foi feito, tô correndo, imagina, tem 3, 4 horas para correr. Preencha, né? Então, Sim. de vocês, o que a corrida ocupa, assim, nessa parte, assim, a prática esportiva, como é que vocês utilizam para puxar as coisas da vida, como é que ela ajuda, como é que o esporte ajuda a vida de vocês a ser vivida? Para mim, na verdade, ela ajuda a ser mais leve, né? E a própria corrida, a gente leva muito para a vida profissional, né? Porque principalmente a ultramaratona, né? Tu tem que ter uma dedicação, uma disciplina, né? Um planejamento. E isso tudo, eu particularmente levo para dentro da empresa onde eu trabalho, na minha vida particular, né? Que a gente também não para, né? Então é uma aventura, né? E realmente tem dias que assim tu tá muito cansado, né? Ainda mais eu que trabalho com números, então a cabeça ela gira assim, ela gira muito, muito rápido, né? E para mim ela veio me ajudar a somar, né? E se você pedir para mim se eu quero voltar o que eu era antes, não. O que te fez, Neves, começar a correr? Como é que foi assim? Acordou de vou correr ali. Da onde é que veio a ideia de começar a correr? Não, na verdade, eu sempre gostei de esporte. Tá. Eu, na verdade, queria fazer a faculdade de Educação Física. Sério? Sim. Como eu morava em Fraiburgo, não tinha, e minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade que tinha em Florianópolis só. Então, o que me restava? Eu fazer, né, uma faculdade que tinha na região. E aí eu tinha que ir de ônibus até a faculdade. Na época, quando eu fiz, a gente tinha que comprar uma parte da Kombi. Nós ia de Kombi. Tinha que se associar na Kombi. Se associar na Kombi. Daí, eu tive tanta sorte que naquele ano o prefeito ele colocou um ônibus. Ah, que legal. Aí eu comecei fazendo serviço social e depois eu mudei para contábeis. Né? Então, eu sempre gostei de esporte. Quando eu vim para Caxias do Sul, aí eu não estava me achando, né? Daí eu comecei para academia e tal. Mas tu sempre, lá em Fraiburgo, tu praticava esporte? Sim, praticava esporte. Corrida, academia, o quê? Não, na verdade, eu jogava futebol, eu jogava que legal. vôlei, handebol. Sempre teve atividade em... Sempre. E aí eu casei, aí vim para Caxias, né? E daí aqui, um dia eu não me achava nas academias e nada, daí comecei a correr, fui ali um primeiro evento na G-Train, Dia das Mulheres. Uhum. Daí eu fui lá, ali que eu comecei a correr, né? Fui toda cheia de moral, eu sei correr, né? E depois ali, nunca mais eu parei de correr. Legal. Foi uma busca pessoal. Assim, foi uma busca pessoal. Realmente... onde eu me achei, né? Senti a necessidade de buscar um esporte. Isso, onde eu me achei, então por isso que eu digo, não volto mais no passado, né? No sedentarismo. No sedentarismo, né? Mas nunca teve, pelo jeito, tu sempre fez, né? Sempre fiz, só que quando eu vim para Caxias, né? Que daí eu deu uma parada. Dei uma parada, né? Tá, até tu te encontrar nessa nova... Até eu me encontrar. Novo design. Uhum. Que legal. Então, Marcelão? Para mim foi assim, eu pesava 110 quilos e era contra a academia. Minha esposa sempre me falava, vamos para academia, te inscrevi lá, é só ir lá. Não, academia para mim não. Um certo dia meu filho cai de skate,
Desculpa. Pesava 110 quilos e voltando de Porto Alegre eu passei mal, pressão alta. Parei na polícia rodoviária lá, só parei aqui para tomar uma água. Só que eu não vi o cara chamando SAMU. Me levaram para o hospital de Portão. Cheguei lá no hospital. Na hora, pressão alta, né? Me deram um remedinho embaixo da língua. Fiquei lá umas 2, 3 horas. Vim buscar o carro de volta. Daí o médico chegou para mim e disse: cara, tu com 40 e poucos anos desse jeito, gordo desse jeito. Mas o policial reparou que tu tava passando pressão mal. alta, Daí ele chamou o SAMU. Tipo, tu tentou dar, não é nada. Não e é o cara, nada, o cara viu. O cara viu. Os caras vão infartar. Sei lá. Teve a Sem experiência, né? Teve a sensibilidade de reparar que coisa. Daí cheguei lá, o cara me tratou lá, fiz um sorinho e tal. Daí o médico chegou e disse assim: Marcelo, o que tu tá fazendo com a tua vida? Mas por que, doutor? Cara, tu é obeso. Tu é obeso. Daí eu levantei da cadeira assim: mas doutor, eu não sou gordo. E um barrigão assim. Eu não tinha pescoço. Era socadinho. Não, tu é obeso. Sobe para Caxias lá. Tu tem filho? Tenho. Então, tu quer ver teus filhos... o doutor te deu essa real. Eu no meio. Saí com raiva do médico lá. Saí com raiva do cara. E o que tu tá fazendo com a tua vida? Daí vim Mas ele te conhecia? Não. Médico Chegou, platonista, ele te passou essa. Chegou os dois pés, assim. Me deu um choque, assim. Não sei se é uma boa prática, mas, poxa, nos tempos de hoje, né? É meio complicado isso, mas... Vamos lá, funcionou. Tu ficou com raiva dele. Tu lembra o nome dele? Não. Não lembro do médico. Até gostaria de voltar lá agradecer o cara. Qual que é o... Era em qual hospital? Lá em Portão, nem sei o nome do hospital. Cara, olha só. Bom, se essa mensagem chegar aí pro médico que atendeu e deu esses povos, sinta-se agradecido. Nem me fala. Tá, daí cheguei lá, voltei para Caxias uma semana, daí consegui uma consulta médica aqui em Caxias, mas não me deu certo os tratamentos que me deram e tal. Daí meu filho caiu de skate e quebrou o ombro. Quebrou não. Clavícula. Rompeu os ligamentos e tal, o ombro dele caiu, teve que operar. Daí ele disse assim: pai, eu paguei 1 ano na academia e se tu não ir, eu vou perder esse dinheiro. Eu disse, brabo com ele, né? Puta que pariu, vocês aprontam as coisas, mas eu vou lá. Cara, eu fui com uma má vontade, com um beiço desse tamanho. Aí fui fazendo exercício, esteira. Opa, calça sobrando. Opa, tu começou a ver resultado. Camisa diferente. Opa, o fulano lá falou que eu tô mais magro. E daí foi. Daí comecei a caminhar. Só que daí chegou a altura dos meus treinos que a caminhada já não me ajudava. E o corpo mesmo pedindo mais. Daí eu comecei a dar uns trotezinho. Daí eu conheci o Alexandre lá no parque. Disse, o Silvestrinho e o Milton. Porque são dois Alexandre. Silvestrinho. Dois Alexandre. Quero começar a correr e tal. Tá. E aí foi. Aí foi de 110 a 85. E agora a gente pretende abaixar mais um pouquinho. Olha só. Tem outras histórias por trás. Tu vê que é uma... É realmente, né? Uma pequena... São dois eventos ali, né? O médico te dá um esporro, ficou aquilo na tua cabeça, daí vai à academia, A vida te empurrou pra isso, né? Então... Mas tu sabe, desculpa te interromper. Não. Tu sabe que eu sonhava que eu corria. Acho que alguém tentando me avisar, sabe? Olha só. Mas antes de começar a praticar. Eu sonhava que eu estava correndo, que eu estava numa estrada correndo, no asfalto. É engraçado isso, né? Olha só. Não sei se você acredita em espiritismo. Cara, que coisa... Sei lá, é engraçado, né? Que coisa legal. Que coisa legal. Alguém queria me mostrar que era esse caminho. Que era um caminho que tu tinha que seguir para continuar por aqui. Isso aí. O esporte tem essas... E a corrida, para mim, ela, voltando ao assunto, ela me ajuda muito na área profissional.
Porque a gente trabalha com vendas, né? Então, todo dia é um desafio. Então, e a corrida também é um desafio diário. Também, se tu vai correr 5 é um desafio. Se correr 20 é um outro desafio. E a minha vida também. A corrida me... E tem mais um detalhe que a corrida me ajudou muito. Foi sobre a minha mãe. A minha mãe, ela começou a ficar doente uns 5 anos atrás. E a corrida foi um escape meu. Assim, eu vou correr para desopilar. Porque, cara, eu cuidava da minha mãe que nem uma criança, assim. Muito bem cuidada a minha mãe, sabe? Que idade que ela tinha, Marcelo? 81. Daí ela ficou acamada. Acamada, eu dava banho nela. Lógico, eu tinha cuidador e tal, mas era uma vez de manhã, 2 vezes de tarde, de noite, sempre lá. Sempre cuidando da minha mãe. E isso aí tomou um tempo que tu não... Sim. E a maturidade também, isso aí fez eu crescer bastante, assim, de humano, assim, sabe? De preocupação com empatia e tudo mais. Eu dava banho na minha mãe, limpava ela, dava alimento, comida na boca. Tudo que um idoso precisava. Graças a Deus eu tenho 2 irmãos maravilhosos, que é a Márcia Machado e Fernando Machado. Eles não puderam ajudar, porque eles moram em Porto Alegre, né? Tá. E eles ajudavam financeiramente. E graças a eles, eu braçal. Então, assim, minha mãe foi muito bem cuidada. Nossa. Por 5 anos. E tu utilizava o ambiente do esporte para se fortalecer. Me fortalecer, dar um escape. Né? Você imagina treinar uma UMCC e cuidando da dona Ana, né? Isso não é para qualquer um. Tu não tem noção o que é cuidar um idoso. Cara. Desafio triplo. Triplo, em dobro. E eu tinha assim, tipo, Neves, eu tenho que correr, vamos sair às 5 da manhã, só que a 1 hora eu tenho que estar lá na minha mãe. Tem que trocar a cuidadora, daí eu assumo o final de semana, ficava final de semana, sábado, domingo. A cuidadora não foi trabalhar. Aí eu lá. Suprir, fazer. Certo. É isso aí. E o esporte te ajudou? Tu sente muito, que o esporte te ajudou a... Muito. Porque vamos lá, é um processo... É pesado. Assim, não precisa passar por isso para imaginar ou supor que é difícil. É difícil. Não tem como questionar. Não é tão difícil. Não precisa. É óbvio que é difícil. Mas a questão de resistência, assim, de psicológico. Cabeça. Isso, para passar. Porque, poxa, é triste, né? E tu passar por esse processo ainda... Tu ter o esporte que daí numa condição de desafio, porque você está falando de fazer a UMCC no quarteto, com a Neves, botando para correr. Então, assim, é uma situação que tu vê, assim, um ambiente de reforço do teu comportamento de resiliência, assim. É verdade. Tu sabe que se não fosse a Neves, eu já tinha parado de correr. E se não fosse eu, a Neves já tinha parado de correr. Sério? Eu sempre falo isso, um puxa o outro. Que legal. Nos momentos em que um tá abalado, o outro puxa. É isso aí. Que a amizade é aquilo que eu falei, né? Ela é fases e ciclos, né? Então, tem os ciclos, tem o bom, tem o ruim, tem o... né? E nós é na alegria e na tristeza. Entre tapas e beijos, que nem diz outro, né? Que coisa legal. Sabe que agora nem tanto, mas a gente brigava Vocês brigavam? No meio do treino, assim. O que tu tá fazendo? Sabe? Vou embora. Devo te deixar sozinho aqui. Conta aí. Tem que contar essa parte também, não é só... A gente briga. Agora a gente parou. Agora parou, porque nós estamos light, né? Mas eu puxo, sabe? Eu puxo, digo, ó. Nós puxamos. É isso aí. A Neves quer largar para buscar, né? Tu sabe que uma vez nós estávamos treinando de noite, né? E daí daí tinha o Marco Rota, que é um corredor aqui de Caxias, ele foi nosso apoio. Só que a gente corria de noite. E daí ele tinha uma descidona assim, lá em cima nós ficamos, né?
E só via a lanterna, assim, nossa, né? E tal. E essa aqui brigando com uma lanterna na cabeça, né? E ele sabia que a gente brigava nos treinos e tal. Daí ele... Não sei o que aconteceu com a lanterna dela. Eu fui tentar arrumar e tal, né? E daí uma luz batia na cara do outro e tal, né? Sobe o Marcos Rota. O que aconteceu? Eu olhei lá de baixo, parecia que vocês estavam brincando. Pegaram na porrada. Tava só arrumando da mão. Só arrumando a lanterna. Eu disse, a lanterna no chão, não sei o quê. Cebolharam no Estão brigando lá. Daí eu larguei a lanterna no chão, a minha, né? Porque batia no olho Sim, pra dela. conseguir enxergar. Eu sabe, ele correndo. O que houve? Eu achei que vocês estavam brigando. Não, gente. Esses treinos tem muita história, nossa. Então, Thiago, tem mais uma história bem legal que eu e a Neves e o Roio passamos. Era nós dois só, né? Sim. Nós treinando para o UMCC na primeira edição ainda. E daí a gente estava treinando. Só para ter uma ideia, a nossa largada foi às 6h. Em Forqueta Baixa, né? Em Forqueta Baixa. Daí a gente subiu até a terceira légua. Na terceira légua já era umas 10h. E nós correndo, e frio. Mas isso no treino? No treino. Correndo no frio e chovendo. Daí lá nas antenas, tu sabe onde é? Uhum. Aí tem uma descida assim. Aí lá embaixo tem um cotovelinho. Tem um cotovelo que tu sobe uns pessegueiros. Pessegueiro não, bergamoteiras. E lá em cima tem uma casa bonita. Daí eu disse assim pro Roio, Roio, tu desce, vai, porque eu gostava que o carro ia na frente, que eu focava só com a minha lanterna. E daí ele disse, ó, tu espera nós lá em cima, na casa bonita, lá depois das vergamateiras. Tá, foi ele. E era uma estrada difícil de passar. E fomos, eu e a Neves. Chegamos lá. Daí eu disse assim, daí tu deixa já aberto o porta-mala e já tira lá o chazinho para nós, que a gente levou um chá quente, como era frio. Nós vamos se alimentar lá. Que daí lá tem a luz do poste, também vai ajudar nós. Tá, mas chovendo. E vai eu e a Neves, descemos. Daí tinha uns cachorros lá e subimos. Aquele morrinho lá dá 1 quilômetro e pouco, né? Eu acho aquela subida. Não sei. Um pouquinho mais até. Bem íngreme. Chegamos lá, o Roio lá com as garrafas térmicas e tal. De repente, chega uma caminhonete de frente, assim, aquelas bandeirantes, sabe? Eu disse, o cara quer entrar na casa bonita aqui, né? Daí eu fiz sinal pro cara, pode passar, né? Daí ele ficou dentro do carro, ele e mais 2 caras. Eu disse, o que deu? Aí, de repente, chega outro carro. Quando viu, deu 5, 6 carros, cercaram nós assim, ó. Mas cercaram nós assim, de vir em alta velocidade e tocar por cima. E os caras não me saem armado de pistola e espingarda. O que vocês estão fazendo aqui? Isso já era 10h30 da noite. O que vocês estão fazendo aqui essa hora? Nem lembro mais, eu só me lembro que eu levei na boa, né? A gente treina. Aí eu tinha o carro todo emblemado da empresa. Disse, não, olha aqui, o meu carro é meu patrocinador, meu apoio. Olha aqui, nós todo uniformizado. Não queremos nada, estamos só treinando para o UMCC e tal. Não, porque aqui a gente já é assaltado, eles assaltam nós aqui, não sei o quê. Deram uma pressão em nós. Bom, daí estragou, né? Daí tinha uma retinha lá, daí a gente ia descer o Belo até lá embaixo, o treino, né? Aí a gente nem fez. Voltou para casa. Sim, acabou a vaga. Acabou. Sim. Mas eles entenderam o que era? Mais ou menos, né, Neves? Mas agora... Mas os caras vieram com tudo. Aqui no interior, cara, assim... E terceira légua diz que é muito visado, né?
Mas era na terceira. É, ali no Belo, entre o Belo e as antenas ali. É por trás, ali desce as antenas que vai comprando. Ah, o orquidário. Não, Não é orquidário. É as antenas. Perdão, meu Deus, gritei aqui. Nós subimos o orquidário. Sim, eu lembro. Nós subimos o eu sei, orquidário. tem uns paralelepípedos. Isso. É uma alcinha. Isso aí. É uma alça, tá. Aí tem as Tá, antenas, lembrei. Isso aí. Sei. Lá em cima tem uma casa bonita e tal. Sim. Chegou. É o Mirante da Piscina que se chama, Isso a galera aí, da... isso aí. Não, mas, cara, ali eles... É. os caras Mas foram e meio daí- boca aberta ali, porque eles sabem que a galera... Não, mas é que era a primeira edição. É a primeira eles não edição. estavam acostumados, eu acho. É daí resumo da ópera. Daí alguém tinha apagado as luzes lá para baixo. Eles falaram que nós que E daí a apagamos. comunidade tem um grupo de WhatsApp. Que daí Isso. que a gente foi entender como é que funcionava a Como é comunidade que e tal. chegou aquele povo todo, né? Daí um pipava pro outro. Os caras estão passando aqui. Não, os caras estão agora aqui. Os caras, quando eu vi... Levou emoção pra terceira légua. Não, agora eles estão aqui. Virou Daqui a evento. pouco, eles passaram aqui. E eles estavam se comunicando. Fizeram a Arapuca. De repente, cercaram nós. Cercaram. Tchum. Tá, mas aí eu acho que depois o pessoal ficou sabendo do que se Sim, tratava. mas né? aí a Não. gente conversou, né? Daí, não, a gente falamos o que a gente estava fazendo, enfim, né? E aí eles meio ressabiados, mas daí chegamos num acordo. Daí eles entenderam que sim. E daí a gente pediu, a gente pode continuar a correr ou não? Pode continuar a treinar ou não? Isso é verdade. Vocês vão nos deixar... Daí sim, daí eles passaram a mensagem que estava liberado, só que depois ali já tinha... Já deu tinha uma estragada. acabado, Já deu, né? E aí a gente pegou o telefone, acho que de um deles, né? Então nos dá o telefone, quando a gente voltar a treinar, a gente vai avisar vocês, né? E uma tática que eu uso, eu e a Neves, direto, e funciona. Passou na primeira casa, oi, tudo bom? A gente é muito dado, muito querido, assim, a gente está treinando, tu permite passar por aqui e tal. Sim. Daí eu digo assim, o senhor não leva a mal, mas consegue comunicar pelo grupo do WhatsApp que a gente está treinando aqui nessa região? Agora a gente já pegou Agora a amanhã, gente né? tá amanhã, né? Fica a dica aí. Não é importante porque, cara, tem que se colocar no lugar do outro. Você tá Claro. lá no interior, a pessoa não sabe. Eles nem sabem que as pessoas correm 200 quilômetros. Eles não sabem. Tem lugar que a gente passa 5 da manhã, 6 da manhã. O que vocês estão fazendo aqui? Não. Deus santo, vamos para casa dormir. Exato. Faz parte, a cultura, o pessoal do interior é outra dinâmica. E fora que os cachorros começam a 2 quilômetros antes da gente chegar na casa, né? Eles estão lá para isso. Mas agora a gente já tem uma boa amizade com o pessoal do Belo lá, né? Tem um pessoal lá que sempre me passa mensagem e pedindo pra gente voltar lá, sabe? Então a gente também, eu tenho contato do pessoal lá. Então agora qualquer situação, a gente, nós vamos treinar. Mas também tem aquela coisa que naquela época ainda o Belo não... Cara, era pouca gente. Era só o Mioto que ia lá. Não, mas ele fez acho que depois os treinos. Não, ele já ia lá. Ele já ia treinar. Sim, a gente ia treinar com Mas é que ali na alça das antenas, não. Ali aquela alça era mais galera de bike de dia. Né? Hoje, cara, se for agora lá, é capaz de ter alguém lá no Belo. Tipo, hoje virou rota de treino, de bike, de corrida, tipo, tem bastante gente. Então, acho que acostumou. Mas aí, por exemplo, assim, o cara tá sempre procurando lugar novo pra treinar, né? Então, numa dessa, acha um lugar legal novo, tem que ter esse cuidado, né? Tipo, poxa, avisa o pessoal lá, galera, achei uma ideia legal. Primeira casa que pede uma aguinha ali, a gente tá treinando, tem algum problema, vocês têm... Né? Troca uma ideia com os caras. Avisa o pessoal que a gente tá por aqui. Só para ter uma ideia, é muito, muito show. Depois a gente voltou a treinar várias vezes lá, a gente fez amizade com uns 3, 4 ali e tal. E um dia nós treinando no Belo, nós saímos lá treinamos, deixa eu ver onde é que foi. Lá na usina de força, a gente deu a volta, não sei se tu conhece ali. Sim. Aí eu disse, Neves, vamos voltar pro carro, se hidratar, depois a gente vai descer as antenas e vamos descer pro Belo e depois subimos. Aí voltando lá, isso era meio-dia. A mulher sai para... Daí tinha um almoço ali na comunidade, mas só que no domingo, isso era no sábado, porque no domingo eles iam fazer um almoço lá pro pessoal. Só que no sábado tinha um almoço dos caras que iam servir. Organizando, né? Organizando o salão. Mesa e tal. Ali em São Luís. Isso. Tá.
Não sai o presidente e a mulher Suzete. a dona Suzete e o presidente lá da igreja, da ali, comunidade. Marcele Neves, vem aqui. Vamos almoçar aqui. Fizeram um churrascão e nós lá. Não, é que aquela primeira vez eles não conheciam nós ainda. Aí a gente pediu, assim, vocês têm algum almoço, alguma coisa que a gente possa comprar? Aí eles falaram que não, né? Que eles estavam fazendo para eles. Tá, dali a pouquinho ela veio assim, não, vem almoçar com nós. Foi bem Vem almoçar assim. com nós. Eu que sou um pouquinho exagerado. Só que daí o que acontece? É isso que eu te digo, Thiago, nada acontece por acaso na nossa vida. Aí nós conversando com a Suzete, agora não me lembro o nome do marido dela, e ele ia fazer uma cirurgia. Do coração. Do coração. E essa cirurgia do coração ia ser exatamente no dia que nós íamos fazer a OMCC. Foi a segunda edição, né, que nós ia fazer. Daí eu disse assim para ela, bom, eu vou levar, agora não me lembro o nome do marido dela. Disse assim, nós vamos levar ele, vamos correr com ele, os 217 quilômetros ele vai correr com nós. E aí a gente ganhou um tercinho, e ganhamos a oração da Nossa Senhora de Caravaggio. Daí eu coloquei o nome dele e eu carreguei comigo. Até hoje é legal. Comigo, né? E aí, no dia da prova, nós reunimos o nosso quarteto, a Miriam e a... Ai, como é que é? A Miriam e a... Agora não me lembro o nome da... A Sônia. E fizemos uma oração para ele, né? Fizemos um vídeo e fizemos uma oração. E eu levei o Santinho. O Santinho. Aí o que eu fiz? Depois... E nós encontramos ela na metade do caminho. Sim, porque passa ali, né? Sim, olha a coincidência. Nós encontramos ela, nós subindo, daí as antenas, que daí era o contrário, né? Nós subimos e ela viu nós correndo. Veja só. E ele tinha feito a cirurgia, ela estava voltando do hospital. E depois da prova, daí eu peguei o meu tercinho e essa oração e levei para ela. Tem que ver o que essa mulher chorou. Sim, querida. Chorou um monte e ela tem uma admiração, um carinho por nós, assim, sabe? Então, são essas coisas que depois, né, não só lá, em todos os lugares que a gente passa, a gente tem uma história, assim, sabe? Porque a gente consegue ter essa empatia, né? E consegue abraçar as pessoas, sabe? Ter aquele carinho, aquela carisma. Né? Nossa, que coisa linda. Então, assim, então no Belo, em cada lugar a gente tem as bases lá. A última vez que a gente foi, né? O senhor lá também, né? Vocês ainda estão correndo, porque ele estava nesse almoço, o dia que nós estávamos no almoço. Sabe? E eles lembram lugares que o cara passa a pegar água, às vezes tu pede uma bergamota, um negócio, eles e também, uma coisa que também cumprindo, né, com nossa função de conscientizar a galera e compartilhar essas histórias, mas sempre com um conteúdo de conscientização, porque, cara, às vezes na inocência o pessoal, que nem vocês foram ali, tiveram aquela celeuma ali com da abordagem, né? Cara, tá no interior, respeita o pessoal do interior. Respeita o pessoal das colônias, porque é um povo sofrido, é um povo desconfiado. E eles têm razão para ser, né? Imagina tu morar lá no meio da encosta da serra, lá do nada, e teu vizinho foi assaltado. Cara, a pessoa tá na defesa. E ali é luta ou fuga mesmo, né? Não é a nossa luta ou fuga da prova. É de verdade, é matar um morrer. Então, se tu tá indo lá, cara, tu vai pegar uma fruta, não pega a fruta. Pede. O cara vai te dar uma caixa de fruta. Mas se tu pegar 1 grão de uva sem pedir, é uma ofensa. E eu entendo o cara, porque é dele, não é teu. Então eu vejo muitas vezes acontecer, né? O cara tá treinando, ataca o parreiral, se ataca nas parreiras, aquele enxame. Cara, vai fazer diferença? Não vai, tem um monte de uva, mas é o desrespeito, é a falta de consideração. Tem que respeitar a propriedade do outro. Então, assim, você vê uma fruta, você precisa... Cara, acha a casa ali, amigo, posso pegar uma uva aqui no parreiral? Sabe? Joga com isso, porque assim, às vezes numa dessa de bobeira, vou pegar que ninguém tá vendo. Tu não sabe, cara, o cara tá lá passando sulfato lá num canto, tu não sabe. E mesmo que ele não esteja te vendo, não é certo. Né? Então, claro bom a gente levar esse respeito. Lixo, pelo amor de Deus, não deixa lixo. Os caras, ele vai passar lá e vai ver o gelzinho que tu jogou no chão. Ele vai se sentir... no caso de trilhas, né? Pô, entrou numa propriedade que os caras deixam passar.
fecha as porteiras, sabe? Colaborar, assim, pensar no proprietário como um amigo, né? E tratar ele com respeito, até porque é a propriedade do cara, não é teu aquilo ali. É a mesma coisa que na cidade, o teu vizinho entrar na tua casa, pegar uma maçã e sair. O que você ia fazer? Você ia dizer, irmão, vem cá. Então, é importante a gente passar essa mensagem, porque às vezes a gente sai... Por isso que é aquela coisa, além da corrida, né? Você ir lá treinar, não, vou baixar meu pace, hoje é o dia, eu vou treinar legal. Legal, da hora, mas não esquece que o treino é só uma parte da história. Tem a parte humana, tu vai entrando na propriedade de pessoas, tu vai daqui a pouco precisar de água. Cara, pede, né? É tão bonito isso, porque no Caminho de Caravaggio dá pra ver que a galera começou a decorar o caminho, né? Então tem as plaquinhas, tem um lugar que tem, pegue sua água aqui. O pessoal, a população local acolheu o projeto. E começou a acolher as pessoas, só que isso foi uma construção de longo tempo, quando começou não era assim. Sim. Então passa por isso, né? Passa por isso. Com certeza. Monte Ibérico, né? E nós também fizemos uma amizade, graças a Deus, Deus me abençoou com eu tenho uma facilidade muito grande de criar amizade, sabe? De chegar nas pessoas sem... E em Monte Ibérico nós fizemos também uma amizade bem legal, que o cara disse, vem aí comer uma carne comigo, né? Que legal. Olha só. Vem aqui, só me liga, me dá o telefone, me liga, que a gente dá um jeito e vamos fazer uma carninha aqui. Então, que a gente é um lugar que a gente passa e tal. Que legal. É porque daí tu cria um vínculo, né? E assim, vamos lá, cara, o cara do interior, ele passa por uma situação, ele vê sempre as mesmas pessoas, a convivência, nosso círculo aqui na cidade, quantas pessoas tu interage por dia? Talvez aquela pessoa vai interagir, o que tu interage num dia, num ano aquele cara vai interagir de pessoas. A gente vê 100, 200 pessoas numa semana diferentes. Então é mais rica a experiência. Essas pessoas, às vezes, cara, daí chega um cara lá todo de neon, com adereço e óculos, os caramba. Cara, é um ET, velho. Apertado. É um ET. Os caras olham assim, que povo estranho, né? Mas é um enriquecimento para a experiência do cara e o cara quer entender. Ele é ser humano que nem a gente. Vai querer entender o que tu tá fazendo ali. E tu tá levando uma história pra pessoa ali que vai agregar na experiência dela. Vai dar uma quebrada na rotina dela. Tu quebra a tua, porque tu também vai aprender sobre a rotina daquela pessoa. Tu sabe que esse mesmo cara que convidou nós pro churrasco, vem aqui comer um churrasco, ele disse assim, pra esposa dele, bota água gelada que amanhã de manhã os guris vão passar aqui. Querido, olha só. Então, aí, ó, viu? E aí na volta a gente parou de, eu tava te esperando mesmo. Água gelada. Gelada. Água gelada nessas horas. Então é muita história, né? Não é só corrida. Nunca é só a corrida, né? Nunca é só a corrida. Por isso que eu digo, a corrida tem que ser uma coisa leve. Tem que ser uma coisa prazerosa para ti, não para os outros. Sim. E eu acho um erro, assim, as pessoas, ultramaratonista, e como é que tu tá caminhando? Um dia nós correndo aqui na cidade e nós estávamos voltando numa ultra, lá em Santa Catarina, e daí eu disse, vamos dar um trotezinho. Daí o trotezinho e tal, eu disse, vamos dar uma caminhada. Aí passa um corredor. Como assim? Ultramaratonista caminhando? Cara do céu. Eu engoli seco. Mas respeitei ele, né? Sim, sim. Porque ele não entende o que é ser um ultra. Eu acho que é uma coisa que o ambiente... Por isso que ele é importante preservar isso e passar essa mensagem. Galera, não vem com essa, é muito de mal, é muito chato isso aí, dá preguiça. É verdade. Preguiça. É por isso que eu vejo, depois que eu fui entender por que os ultras não correm junto com o pessoal de 5, 10, 21. Até 21 ainda vão, né? Por isso, por esse... outra proposta, né? Outra proposta. Mas eu acho que tem espaço pra gente superar essa diferença e conscientizar que assim, a tua pira não pode não ser a pira do outro e tá tudo certo, sabe? Dá pra gente ser todo mundo legal, todo mundo junto e se admirar. Então, não precisa botar ego e vaidade no processo, porque senão tu estraga a cena demais. Na verdade, sabe o que eu acho? Que o pessoal acha que um ultramaratonista é um super-homem. Não é, né? Não é. Cara, é um ser eu normal. Vou sofrer
tanto quanto um cara que corre 5. Ou quanto um cara que corre 10. A gente vai sofrer igual, né, Neves? E muitas vezes eu não... Neves, eu não vou hoje treinar lá com o pessoal porque eu vou decepcionar alguém. Porque eles acham que tu tem que correr 5 em 45 minutos. 10 km em 45 minutos. Então, Neves, vou segurar. Mas eu acho que é uma coisa assim, né, Marcelo? De a gente não se importar também, não sabe? Sabe o que é? É que o mundo de corrida está crescendo muito rápido. Sim. Esse ano aqui eu nunca vi tanta mulher correndo. Tem mais mulher do que homem, né? Sim, não, mulher. É muito legal esse aporte de gente. É uma coisa que eu falo com todo mundo, assim, ó. Tem um aporte de galera nova e existe uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Galera nova entra no universo, comecei a correr. Com rede social, com acesso à informação, e pelo amor de Deus, isso não é uma crítica, na verdade é muito bom a gente ter acesso à informação, é muito bom a gente ter tecnologia, é muito bom a gente ter tudo isso. Só que isso são ferramentas, são coisas que servem a um propósito. E a pessoa, por conta de interagir com esses elementos, ela já começa, tipo, tô entendendo de tudo, vou começar a me colocar como uma certa autoridade no debate público sobre o tema. Acho que até aí é válido, mas existe uma coisa que aí é típico de rede social, que é justamente aquela coisa de... Vamos supor aqui, somos Crônicas do Endurance. Eu sou um produtor de conteúdo. Tá. Eu ganho... o retorno é o alcance. Sim. Então, eu preciso... se esse episódio tivesse, sei lá, 1000 visualizações, eu vou ficar muito feliz. Certo? Essa faz parte do jogo. É que nem terminar uma prova muito difícil. É o desafio alcançar. Nós não estamos aqui gravando para só nós assistirmos. Né? Senão a gente continuava com as nossas conversas sem os microfones. Em off. Né? Então a gente está publicando, existe sim o desejo de que isso alcance. Por conta de acho que é um traço, dá pra gente dizer que o ser humano tem uma inclinação a dar mais atenção e dedicar uma energia gigante para coisas polêmicas. Né? Treta, polêmica, picuinha. Faz parte da nossa natureza achar isso, chamar mais atenção. Tu viu o que o fulano falou? Até tem livros que falam que no processo evolutivo da espécie humana, a fofoca cumpriu um papel fundamental. Nós somos um bicho fofoqueiro. Vem no pacote falar da vida alheia. Vem, é comportamental. O ser humano fofoca. Tem registro de chimpanzé fofocando. Tipo, os primatólogos, eles veem que os chimpanzézinhos ficam se provando. Eles fofocam. Porque faz parte, é um ser social. Então a fofoca faz parte da evolução do ser humano. O falar mal, a picuinha, a treta, isso faz parte. Agora, conscientes disso, a gente tem que entender que existe um momento que passa da dose. E nesse momento começa a se criar um ambiente tóxico. Então, assim, o assunto é o Marcelo, que é ultra, se acha ultra, mas não corre a pace e tal. Quando começa a ir para esse lado, eu já vi isso acontecer em outras searas. E assim, é o que eu bato na tecla com todo mundo que eu converso e todo mundo que eu trago para cá. Gente, vamos preservar o ambiente. Se é produtor de conteúdo de corrida, se é produtor de conteúdo de performance, cara, não entra nessas de... tu viu a treta de não sei quem? Cara, não entra nessa. Tem grandes influenciadores que eu assisto e às vezes eu deixo de seguir. Quando começa muita treta. O post do cara é treta. Porque tu viu que saiu não sei o quê. Porque tu viu que agora o tênis tal tá aprovado e foi não sei o quê. A treta do triatlon que não pode mais o drop. Cara, é muita encheção de saco. Concordo contigo. Não te agrega nada, né? Não agrega nada. E o que acontece no final? O cara que tá chegando na cena para começar a praticar o esporte, o que ele faz? Ele toma como referência o que os produtores de conteúdo estão fazendo. Um exemplo que eu bato muito e eu quero deixar isso bem registrado. Vou fazer review de uma prova. Vou dar minha opinião. Eu, Thiago, Crônicas do Endurance, vou analisar o MZC 50K. Staff ok, trajeto ok, tudo bem marcado. Lá falo 2 minutos sobre a experiência principal, que é a prova. E outros 5 minutos eu fico enchendo o saco com
kit. Não, mas o kit faltou porque acho que deixou a desejar. As pessoas não podem ancorar. Essa inversão da prioridade eu acho muito perigosa. E você começar a ancorar a experiência de satisfação ou insatisfação em coisas materiais da prática. Kit, Garmin, tênis. Eu fabrico camiseta, eu adoro que a galera curta a camiseta e discuta, a camisa Pacoá é melhor e tal, mas, cara, dado o momento que tu começar, eu não vou correr se não for uma camisa Pacoá, cara, não quero mais te vender Pacoá. Porque o objetivo é que aquela camisa seja uma ferramenta para você treinar. O tênis, ele tem que ser uma ferramenta, não pode ser um fim em si mesmo. Porque aí perde o sentido. Aí é o que o Silvestrin falou no primeiro episódio de moda e tendência. Corrida é tendência e moda. Mas ela só vai se sustentar enquanto tendência no momento em que a moda estiver a serviço da tendência, não o contrário. Não, o contrário. O comportamento de correr, ele está em função dele mesmo, que é o quê? Qualidade de vida, experiências edificadoras e tudo mais. Tudo isso que a gente trouxe aqui, coisas tão bonitas. Legal, isso enriquece. A partir do momento que o ato de correr é ir pra ir lá azedar o cara que, tu é ultra, mas tá caminhando, tá trotando, irmão, sai fora, tá ligado? Chato pra caramba, velho. Chato, e tá preguiça. Ai, que pace que tu fez, não sei o quê. Cara, eu fiz o pace que eu tinha que fazer, que eu treinei pra fazer. Gente, vamos lá. Perfeito. Eu observo muito performance. Eu gosto de performar. Neves, tu gosta de performar? Gosto. O Marcelo já é um pouco menos. E a Neves faz ele performar. Tu te ferrou. Mas assim, é legal performar, só que isso é uma ferramenta, não é o fim. A gente não tá aqui pra nossa, vou botar tempo, vou dar na cabeça de não sei o quê. Eu vi isso acontecer bastante no ciclismo e eu vi muita gente desistir do ciclismo e eu sou uma dessas pessoas que deu uma afastada total da bike porque começou a acontecer uma formação, assim, uma coisa um pouco tóxica, sabe? Um pouco... Não era legal, sabe? E na corrida a gente tem que trabalhar para evitar que isso se forme, sabe? Então, fica o pedido, né? Para quem tá aí produzindo conteúdo, para quem tá entrando. Cara, vamos engajar com conteúdo. Sim, tipo Crônicas do Endurance. Tô vendendo meu peixe aqui. Sim, quero. Porque é o que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que discutir essas coisas aqui. Compartilhar histórias, evoluir. E, cara, não vem gastar com pace, velho. É isso aí. Sabe que isso aí de pace e tal, uma vez eu vi um cara comentando, o cara tá correndo com pace de 4, vai fazer uma ultramaratona. E eu sempre digo pra Neves nos treinos, Neves, vamos fazer o nosso, deixa os outros de lado, porque aquele cara que treinou, no dia da prova pode quebrar. Ele tá muito no limite. Pode, sim. Né? E outra... Eu não falo. E vai lá e acontece. Muitas vezes o cara vai lá, quebra. Tu entende que, tipo assim, são experiências diferentes, assim como pode que o cara entrega. A gente vê os caras que chegam na ponta do MCC solo, a Ultra, a Extremo Sul. Cara, uns tempos bizarros. A do Padre, cara. Tipo, é bizarro. Ele é admirável, eu admiro. Só que tem um detalhe. Esses caras treinaram muita. Vai lá olhar o Garminzinho do cara, quantas horas de treino ele tem. Vai olhar o Stravinha dele, os que ele publica. Cara, é muito tempo. Então, cara, tipo, tem que entender que tem um processo. Daí tu tá lá meio mal menos, daí que julgando os outros. Faz o teu. Se tu quer performar, faz que nem o cara, performa. Né? Então, acho que tem espaço para todas as experiências, né? Tipo, a experiência do completar, a experiência do performar. Mas sempre lembrando, é um esporte de superação individual. Todo esporte é isso, no fundo. Até os esportes de quadra, tá? É o coletivo. Tem um componente psicológico, tem que ter um entrosamento, faz parte, é desenvolvimento humano. Enquanto a gente ficar encarando o esporte como uma vaidade, me parece que não é legal. Agora, quando tu encara como uma oportunidade, um laboratório para desenvolvimento humano, tem minha atenção. Acho que, né, compartilhamos disso, né, gente? Com certeza. Porque não adianta, é uma coisa tão bonita. Poxa, olha essas histórias aí com os colonos. Até cara, a desventura ali do abordagem Vietcong lá. Cara, no fim vira história. É legal, sabe? É isso que é rico, enriquece. Né? Tem uma outra história legal também. Dá pra contar? Claro, tá aí. Pode contar. Dia eu e a Neves, tu tá aqui pra isso, Marcelo, pra contar tuas histórias. Um dia eu e a Neves correndo e a Nina. Saímos da casa de pedra, pegamos
atravessamos a Rota do Sol, Monte Ibérico, descemos, subimos lá em direção a Mato Perso, uma colona lá no meio do parreiral, lá, colhendo uva. Ah, não, podando uva, podando A parreira. parreira e amarrando. Mas tu não dava R$1 pra mulher. Não, não é? A moça lá. Tá, daí ela chamou nós. E disse assim, eu comecei a correr também. Eu disse, sério? Que eu tô morando em Caxias, daí eu comecei a dar uns trotezinhos, mas eu acho muito puxado. Eu disse, mas como é que tu não corre aqui, esse lugar tão bonito aqui e tal? Tem que começar a correr e tal. Aí, tu não dava R$1 pra mulher. Aí a Neves me pegou o Instagram dela, a mulher não era advogada e não sei o quê, não sei o quê. Cara do céu. Conta a história, Neves. Oi? Conta a história. Sim. Não, o que eu fiquei... ficamos assim de... Não, Sim, tu não achava... Tu achava que ela era uma moradora ali do interior. Isso, que os pais delas moram... E ela estava lá tendo um momento dela de... mas eu achei aquilo de uma nobreza Numa tão nobreza, grande, uma simplicidade. porque, ela Tava amarrando para ele. Tava amarrando, né? Que legal. E ela, nossa, era uma moça assim, muito bonita, sabe? Aham. E aí eu digo, olha só como é que é, né? Daí a Neves na segunda-feira puxa, Marcelo, o Instagram da moça lá. Não, não é. Olha só que legal. Não, então olha que é uma quebra de expectativa, né? A gente, é natural a gente ter as expectativas e as nossas heurísticas, as nossas projeções. Mas é legal quando quebra, né? Quando quebra o... E daí, né, já pedi, posso entrar ali nos parreiral, subir lá? Não, pode ficar à vontade, já pedi. Que legal. Então. Pediu, né? Claro. Sim, a gente sempre pede. Não, porque depois daquela a gente sempre pede, né? E outra coisa que eu acho muito, muito legal, que o Marcelo sempre comenta, ele disse assim, não, vamos passar aqui, porque a gente não sabe se a gente vai voltar aqui, né? Mesma coisa nas trilhas, que a gente às vezes não quer entrar nas cachoeiras. Não, vamos para a cachoeira, porque assim, a gente não sabe se a gente vai voltar aqui. Uhum. E aí, quando tu volta, né? Às vezes, tu passa pelo aquele lugar, diz, meu Deus, o que céu, eu já corri aqui, eu já corri. Foi sábado, a gente foi num churrasco lá em São Brás. Aí eu voltei no percurso, começou a me dar cãibra ali, desse todo aquele, só que eu tava de carro, Tava né? de carro, daí tu lembrou. Sabe, uma coisa assim que... Daí eu tava com meu filho e digo, olha aqui, tudo isso aqui eu corri, eu disse pra ele. Tudo isso aqui eu corri, sabe? Então me vem assim uma coisa muito, assim... Até uma viagem pro churrasco fica diferente, né? Tu entende? Então, assim, tudo que é lugar a gente já correu, sabe? É uma coisa assim... E a gente descobriu muito Caxias, muito interior. Sabe que eu fui conhecer Caxias depois que entrei pro grupo do Mioto. Que legal. Me falava em sexta légua, nem, mas que sexta? Não conheço nem a primeira. Isso é um carro? Sexta légua, linha 40, linha 60, eu não sabia que existia. Temerária, eu não sabia nada disso aí. Eu fui conhecer agora, depois de velho. Esse fenômeno aconteceu comigo com a bike também. Eu fui descobrir que eu morava num lugar muito bonito por causa do esporte. Porque antes, tipo assim, o que tem pra fazer Caxias no fim de semana? Tipo, realmente tem um quê de pacato a cidade. Cidade interior, não tem assim, uau. Tem coisa, dá pra explorar, mas vamos lá, não é assim uma capital cosmopolita cheia de coisa pra fazer. Mas daí é que tu vive o mundinho, né? Quando tu rompe essa fronteira, tu descobre uma riqueza gigante. Cara, cachoeira ali, ali no Orquidário, aquela cachoeira linda, na beira da estrada, sabe? Cachoeira é mato aqui. Eu quero ir numa cachoeira. Cara, você pega o teu carro em 10 km, pronto, vai ali, cachoeira. Uma vez nós estávamos em Mato Perso e eu acho que estava uns 4 graus, né, Neves? Um frio, nós fomos, vamos correr. E aí fui com o Mioto, deu umas 100 e poucas pessoas também. E tinha uma cachoeira lá, no meio do nada, assim, ele arranjou uma cachoeira. O Mioto é ele fantástico. Sempre tem, a meta dele é ter tem que ter sempre uma cachoeira. E tinha chovido e tal. 4 graus, só que na água era 0 grau menos. E daí eu disse para a Neves assim, Neves, vamos entrar? Não sei o quê, tá muito frio. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou entrar, porque nunca mais eu vou vir aqui. Quem sabe o dia que eu vou voltar aqui nesse lugar. Olha aí. E realmente, nunca mais voltei lá. Mas eu tenho a foto, tenho o registro. Depois eu entrei, né? Mas depois, sabe, quando aquela água bate, assim, que tu, sabe, não consegue mais respirar. De tão fria que é. Tá louco, sim.
Mas marcou, né? Então, assim, todos os lugares a gente tenta entrar e tenta curtir o lugar. Ao máximo, né? Quando a gente vai correr com o pessoal do Mioto também, a gente vai lá para desopilar e correr. Tem pessoas que se espelham muito em nós, daí a gente sai um pouco na frente. Então, tenta manter sempre essa coisa de inspirar a galera é uma outra coisa que tem sido bem recorrente aqui na nossa conversa, que é entender que a gente tem, né, quando tem uma história, e tu te expõe, tu conta essa história, tu vira, as pessoas olham, tipo, eu vou olhar quem fez aquilo que eu quero fazer. Então, tu vira uma referência, tu vira uma inspiração, né? E a gente sempre segue batendo na tecla aqui na necessidade de ter consciência desse papel e desempenhar ele com timbre, né? Desempenha ele com acolhimento. Pô, a pessoa tá começando, veio te perguntar uma coisa, não bota salto alto. Vai lá, acolhe a pessoa, sabe? Porque daí se constrói esse ambiente, né? Tipo, que tu inibe essas coisas tóxicas e tu prospera esses comportamentos muito promissores. Porque eu acho que a conta que eu faço é a seguinte. Para nós, o esporte amador é lazer. Ele é um momento de lazer. A gente paga para ter uma experiência de lazer. Ou seja, é relaxante, é um momento de você desopilar, é um momento em que você não está atrelando, em que pese tenha performance e tudo mais. É uma brincadeira. É um momento que o cara meio que vira criança, de uma certa forma. A gente resgata essa coisa da brincadeira, né? Sai daquela coisa, porque, pô, cara, é a semana inteira trabalhando formalidade, né? Tipo, tem que... Formalidade não adianta. Você abre mão de muita coisa do seu self, né? Para interpretar aquele papel profissional, né? Enquanto contadora lá na empresa, tu não pode ser a Neves corredora. Mas por incrível que pareça, lá na empresa, eles não me chamam mais a contadora. Eles me Superou chamam a corredora. Que legal. O dono da empresa... Já mudou. O dono da empresa, ele disse assim, a minha corredora aí, ó. Então, olha que legal, inverteu, entendeu? né? Inverteu. Entendeu? Então, não, é uma coisa assim que... E assim, ó, que eu fico assim, nossa, é muito, muito legal. É que não é as pessoas que chegam... Agora a gente está mudando o sistema na empresa... Automaticamente eles já falam, ó, a Neves, essa é a nossa corredora. Essa aqui, entende? Então, virou eu não sou mais a contadora. Teu cartão de visita. Eu não sou mais a contadora, eu sou a corredora. Que legal. Então, isso é muito, muito legal, sabe? Irradia pela equipe. Tá, show, né? Só que quando tu tá correndo, né, é o teu momento de lazer. É o teu momento de relaxar. Então, não tem por que tensionar ele, né? Tu não tem por que intoxicar ele, ou daqui a pouco, tipo assim, deixar pesado, né? A gente pode deixar leve porque é o nosso momento de lazer, né? Então, esse cuidado, quem tá no meio, enfim, e quem tá chegando na brincadeira, tem esse olhar, né? O olhar de que o esporte, ele cumpre uma função para te fazer ser uma pessoa melhor, né? Não ser melhor que os outros. É tu ser melhor que tu mesmo, né? E outra coisa também, que ele sempre... nos perguntam, qual vai ser os próximos desafios, sabe? Então, sempre quer saber o que a gente vai fazer, né? Quantos cai, assim, é bem legal, sabe? Essa referência que a gente tem, sabe? Sim. É bem legal, assim. Falando em inspiração, o que inspira vocês? Quais são as inspirações de vocês? A minha inspiração é me autodesafiar e qualidade de vida. Que te motiva? Que me motiva, Uhum. E ser uma pessoa melhor a cada dia. E a corrida te traz isso. Legal. Um desafio, uma meta que tu pretende fazer. Então, a corrida te disciplina muito. Hoje eu não posso comer tal coisa. Então, na vida pessoal também é assim, né? É legal porque, né, a gente pensa... quem tá ouvindo daqui a pouco, mas aí tu não pode comer o que tu gosta. Não é isso. É assim. É assim, você não quer comer aquilo porque tem outra coisa mais legal que aquilo na jogada, né? Isso aí. Então não é punitivo, né? O processo ele acaba sendo prazeroso, né? Acho que é nesse sentido, né, Marcelo? É isso aí. E tu, Neves? Na verdade, acho que a inspiração tem que ser nós mesmos, né? Mas eu vou te dizer que eu... me inspiro muito nas mulheres, né? A gente tem várias mulheres aí que
como eu, né, trabalha, tem filho, tem que, né, viver o teu dia a dia, e eu tenho uma responsabilidade muito grande na empresa, né? Então a gente vê várias mulheres. Se eu for enumerar aí, eu vou, né, não vai ser legal. Então, assim, as mulheres hoje, né, eu tenho muito orgulho delas, porque assim, elas saíram do quadrado, né? E estão se desafiando. Que legal. E o teu desafio, né? Quer dizer, teu desafio diário, teu desafio de treinar, teu desafio de As trabalho, tuas próprias das conquistas. suas próprias conquistas, né? Elas te inspiram. Me inspiram, né? E então é isso. E a gente sempre, a gente sempre, cada dia a gente melhora um pouquinho, né? E ainda eu sei que eu tenho que melhorar muito mais, né? Mas cada dia a gente melhora. Todos têm que melhorar, né? E já melhorei muito, sabe? Que legal. É isso aí, gente. Obrigadão pela presença, pela confiança de vocês no projeto. Eu Tá? que agradeço. A gente sempre finaliza assim, pedindo as referências, pedindo a questão de inspiração, porque é um dos eixos aqui do Crônicas, inspirar e ser inspirado, é uma alça que vai e volta, né? Então, com certeza, a conversa que a gente teve aqui me inspirou mais ainda. Ai, que bom. Inspirou vocês e com certeza inspirou o pessoal aí que está assistindo. Com certeza. Galera, então, encerramos aqui o episódio com a Neves e o Marcelão. Muito obrigado pelo convite. Agradecimento a vocês, agradecimento à gurizada aqui da Alcateia, que está mandando ver. Agradecimento a Paquá, que é o que viabiliza aqui esse projeto, né? Então, fica o convite para vocês se inscreverem no canal, seguir a página da Paquá. Vocês querem deixar a rede social de vocês? Vocês querem ter uma galera acompanhando a história de vocês? Meu Instagram é Marcelo Machado 3031 e será um prazer aceitar vocês lá com todo minha expectativa. Show. E tu, Neves? O meu também. Meu Instagram é Neves Souza Pinto, né? Então, também vai ser uma honra ter mais seguidores, né? E compartilhar nossas histórias e experiências, né? Que são umas histórias bem... feito de coração. Feito de coração e que nem eu falei, é fantástico. Correr é sensacional, Show de bola. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Tem que gostar. Então, pessoal, sigam aí nossos convidados. Sigam aqui a página do Crônicas no Instagram para os novos conteúdos aí. Fiquem à vontade para contribuir com comentários não tóxicos, pelo amor de Deus, não vem encher o saco dos comentários que eu excluo, tá? Não tem espaço para encheção de saco aqui, porque as pessoas precisam aprender a usar a internet. Tipo, já faz um bom tempo que a gente tem internet, tá na hora de a gente entender a etiqueta da internet. Então, comentários edificantes serão super bem-vindos. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, brigadão. E até a próxima. Nos encontramos aí e esse treino vai acontecer. Com certeza. Vamos fazer a travessia de Torres a Xangri-Lá. Vamos botar no calendário. Não tem data ainda. Vamos... Quando tiver, me avisa. Certo, gente? Tá bom, então. Valeu. Valeu.